Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast aí, e hoje já chegamos no episódio 134, se não me engano, tá? Que bacana, ó, 134 episódios já. E hoje também nós estamos com mais um convidado muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão. Logo, logo eu pedi para ele se apresentar. Porém, como sempre antes, agradecer primeiramente a nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui ao Açaí Motion aqui, né? Acredito que todo mundo já conhece o Açaí Motion aqui no Japão, ou já ouviu falar pelo menos, né? Mas se porventura alguém ainda não conhece, o Açaí Motion é um energético brasileiro, tá? Que ele é envasado aqui no Japão. O Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá? Além de ser formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. As características principais do açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B. O extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína. O extrato de cenoura negra seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá? E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks, tá? Outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom. Tá bom? Então, agradecer ao Açaí Motion, agradecer ao Santana, né, que é o responsável do Açaí Motion aqui na Ásia. Muito obrigado, tá? E agora agradecer também nosso apoio de mídia, né, que seria o Portal Guma. O Portal Guma, né, ele tá sempre compartilhando nossos cortes, nossos vídeos, né, nossas lives também. Então, você pode estar acompanhando nosso trabalho por lá também, através da página deles, que seria portalguma.com, ou o Instagram deles, né, que seria Portal Guma, tá? Então, já segue eles também no Instagram para ficar por dentro do nosso trabalho através deles também, tá bom? Então, muito obrigado ao Portal Guma, obrigado ao Cláudio Sugimoto, que é o responsável do Portal Guma, tá? Muito obrigado. E agora também agradecer ao nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros, tá? A BRJP Seguros, ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro, tá? A BRJP Seguros é proteção com propósito. Tá na BRJP, tá seguro. Então, muito obrigado a BRJP Seguros, como sempre, né? Agradecer a Yumi-san, que é responsável da BRJP Seguros lá em Fukuiken, tá? Muito obrigado, como sempre. E é isso, já agradecer a todos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Agora agradecer novamente, né, a presença do nosso convidado de hoje, né? E pedir para ele se apresentar para a gente, né? Por favor. Vamos lá. Galera, meu nome é. Primeiramente, né, feliz ano novo, né? Estamos no dia 1 aí, começando o ano, tendo a oportunidade aqui, agradecer pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história. Meu nome é Marcos Sogabe, tenho 41 anos, sou de São Paulo, capital, nascido na Moca, tenho 18 anos do Japão, pai de duas filhas, ex-lutador de boxe. Atualmente eu tenho uma academia de boxe e também sou investidor de criptomoedas. É, Sou cristão, né, convertido fez 5 anos agora e basicamente, basicamente é isso, né? Um pouquinho sobre mim. Tá ótimo, então o resto a gente vai descobrindo durante a conversa, né, Marcos? Sim, Tá vamos bom, lá. então. Bom, esqueci de falar também no começo da vídeo, mas feliz ano novo para todo mundo aí, né? Que esse ano seja um ano bom para todo mundo também. Amém. E agradecer, tá esquecendo, agradecer a Yukiya Shirahata, que fez a conexão com o Marcos aqui Sim, hoje, né? Muito obrigado, muito Yukiya, obrigado, né? Tá Ike. bom? Tá ótimo, então, Marcos. Vamos lá. Passear um pouquinho por Vamos. Só pra Nagoya falar aqui, que é né? muito bom esse açaí aqui. A primeira Gostou, vez que eu Marcos? tomei, muito bom. Ó, que legal, mas Recomendo. eu tenho o privilégio de tomar todo final de semana, né? Quando eu gravo. Então, bora passear um pouquinho. Mas como você falou um pouco já no começo da apresentação, você é de São Paulo, então, São Paulo, capital. São Paulo capital. Você sempre morou ali mesmo, nasceu ali, cresceu. Eu nasci no Hospital da Moca, minha família morava no Pari. Pari é um bairro que é muito perto do Brás, né? Tá. Passei minha infância ali, só que já morei na Penha, já morei no Cangaíba, no Parque do Carmo, Santana, Parada Inglesa, Cambuci, já Ah, já rodei rodou assim, bastante rodei já. bastante São Paulo assim. Quase sempre ali na Zona Leste, né? Entendi. E como é que foi essa sua infância, assim, sempre mudando de lugar, assim, né? Foi tranquilo pra você? Como que foi?
tipo assim, naquela época lá, a criança Aham. não tinha muito direito de opinar, né? Certo. Pai vai, tem que ir junto, né? Então, Aham. é, foi uma experiência legal. Era ruim, né? Ter que se afastar algumas vezes de amigos, assim, né? Mas Hum, vai conhecendo pessoas novas também, né? É, tem, sim, tem um lado bom e um lado ruim, né? tá. E em relação assim à parte do esporte, né? Desde a infância você já praticava esporte, então, esporte em geral. Quando eu tinha 5 anos, 5, 6 anos, eu treinava judô. Uhum. Eu lembro que eu participava de campeonato, representava a escola, mas era campeonato a nível estadual, assim, né? No estado de São Paulo. E tinha muitas medalhas, assim. Fui campeão de vários torneios, assim. Era do Banespa, se eu não Ah, me tá. engano, na época. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito competitivo também, né? Depois eu comecei a andar de skate na minha adolescência, participava de Uhum. campeonato, tive a oportunidade de conseguir patrocínio, né? Não, Empresas é. que investiam em mim. É, mas o meu sonho assim era ser lutador de boxe, né? Depois que eu assisti o filme do Rock Balboa, Entendi. eu queria muito lutar boxe. Só que eu escondido da minha mãe, eu entrei numa academia, né? Na academia do Parque da Moca e treinei um mês. Mas aí ela descobriu e ela me proibiu, né? Eu lembro que ela tirou meu skate na época e aí eu parei, né? Eu gostava muito de skate também. Aí aqui quando eu vim pro Japão, eu tive a oportunidade de começar a treinar sério e me profissionalizar, né? Certo. Mas a sua mãe, ela proibiu de você fazer boxe, mas o judô você fazia já, né, no caso? Judô sim. Mas Ela- o judô não tem soco na cara, né? Entendi. É, Judô é mais realmente, né? tranquilo. Vendo por esse aspecto, o boxe, vamos dizer assim, não sei se é a palavra mais certa, mas seria mais violento, vamos É falar bem, assim, bem né? violento, sim. Hum. Mas assim, esse um mês que você praticou boxe, naquela época você já gostou, já se Já apaixonou. gostei, sim, sim. Na verdade, assim, não teve muito tempo, assim, né, de me apaixonar, tudo. Mas, mas só de mais do que me apaixonar pelo esporte foi me apaixonar pelo rock, pela história daquele filme, assim, sabe? Entendi. Aquela coisa de superação. Não é só Hum, o boxe como um esporte, é ele como assim, como até um estilo de vida, assim, de você tá se superando, competindo, né? Se colocando à prova, cair, sim, levantar. entendo. Não, realmente é. Acho que aquele filme inspirou muita gente, né? Sim, sim, com certeza. Mas aí, você morou no Brasil até quantos anos mesmo, no caso? Eu vim pro Japão a primeira vez, eu tinha acho que 21 anos. 21. 21 anos, fiquei 10 meses, juntei dinheiro, voltei pro Brasil, me casei, Uhum. fiquei uns 6 meses casado, separei e voltei pro Japão. Aí tinha acabado de fazer 23 anos, 22 ou 23 anos. Aí Ah, depois tá. estou direto aqui. Mas essa sua primeira vinda para o Japão foi em qual circunstância? Você queria conhecer o Japão ou foi? Não, eu tinha 18 anos, minha mãe Uhum. faleceu, né? E Tá. meu pai já estava aqui, a minha irmã mais velha também. E ficou só eu e a minha irmã mais nova. A minha irmã mais nova que tem, acho que tá com 39 anos agora, né? Aí a gente ficou no Uhum. Brasil e eu lembro que foi uma época que o Japão não estava meio em crise, assim, né? O meu pai, o dinheiro que ele mandava era muito apertado para a gente passar o mês. Aí a minha irmã mais velha tinha acabado de casar e veio pro Japão, né? Aí logo depois minha mãe faleceu. E aí ela tinha que ajudar meu pai, né, a enviar dinheiro para a gente conseguir se manter. Na época eu trabalhava de ajudante geral lá no centro de São Paulo Uhum. e o que eu ganhava era R$ 200, né? R$ 200 não dava para fazer. Naquela época vale muito mais do que hoje, né? Mas Sim, assim, não dava para fazer muita coisa. Aí comecei a estudar, fiz alguns cursos assim, mas não conseguia arrumar trabalho. A única coisa que eu queria quando eu vim pro Japão era não depender do meu pai e da minha irmã para não é querer ser uma liberdade financeira, mas eu não queria que eles seguissem a vida deles sem precisar cuidar de mim, né? não queria dar trabalho para É, eles. Uhum. aí foi por isso que eu vim a primeira vez. Mas antes de Uhum. vir, eu conheci uma menina,
2 meses antes, comecei a namorar e, e aí me apaixonei, aquela coisa, não tinha, tipo assim, meio muito novo ainda, né? Não tinha. Tinha pedido minha mãe que se minha mãe tivesse viva, ela não jamais ia deixar eu casar. Ah, é? Mas acabou que eu conheci a menina num jogo da internet lá, chamado Tibia. E Uhum. aí a gente começou a namorar e eu vim e voltei, a gente casou, mas era muito novo, assim, não tinha Hum, cabeça assim. Aí não deu muito certo, né? Não deu nada certo, na verdade, né? E aí eu entendo. voltei pro Japão. Vocês são quantos irmãos, você falou mesmo? Eu tenho duas irmãs, Ah, uma duas mais irmãs. velha e uma mais nova. Ah, tá. É, mas quando teve essa questão toda, né, de você não querer dar trabalho pro seu Meu pai, pai. para tudo mais, aí você tava com quantos anos? Tava com uns 18 já? Sim, foi logo depois que a minha mãe morreu. Eu tava com Ah, tava com 18. 18, É. tá. Aí fiz alguns cursos. Eu nunca tive pretensão de fazer faculdade, né? Uhum. Mas no Brasil, sem faculdade é bem difícil, né? Um trabalho bom. Fiz curso Sim. de montagem e manutenção de computação. Tentei trabalhar nessa área, trabalhei como vendedor também. Mas não deu muito certo, né? Então, eu até tinha prestado, feito concurso público, né? Antes de vir, Sei. que pelo meu grau assim de escolaridade, terminei o segundo colegial que fala, né? No Brasil, colegial, Sim, segundo grau. Acho que agora é ensino segundo médio, grau, né? isso. Eu Uhum. tinha terminado isso daí, aí uma coisa que apareceu lá, que tinha um salário bom, tinha vários benefícios, era trabalhar em presídio, Ah, agente de é. segurança penitenciário. Aí eu me Caramba. candidatei, passei, só que demorou muito para chamar, né? Uhum. Tinha demorado mais de 6 meses, assim, tava demorando demais, aí eu falei, vou pro Japão, né? Melhor coisa. Isso com seus 18 anos, mais ou menos. Aí Foi isso. eu já tinha 19, aí eu Ah, fiz. tá. Aí minha irmã foi Hum, pro Brasil pra buscar gente, pra acompanhar, né? E aí, quando eu vim entendi. pra cá, eu tava com 20 anos. Tá. É, eu não sei se eu me perdi um pouco na história, mas a questão do judô mesmo, em que momento que você parou do judô? Como que foi? Eu não lembro porque eu parei no judô. Ah, você não lembra? Eu não lembro. Eu tinha Hum. 6 anos, 5 ou 6 anos, né? Uhum. E eu acho, porque era numa escola particular Tá. que tinha judô, aí eu competia através dela, e aí eu fui para uma escola pública. Eu acho que foi por isso Hum, que parou, né? Por questão financeira. entendi. Mas eu não me lembro muito bem. Tá. Mas assim, você gostava de judô, Gostava. inclusive você foi nessa época você foi Fui campeão. campeão. Eu Você foi campeão nessa tinha, época, né, eu já? tinha assim, mais de 30 medalhas, porque tinha muito campeonato naquela época. E aí eu lembro que era só prata e ouro que eu tinha, né? Aí a primeira vez que eu ganhei a medalha de bronze, eu fiquei muito feliz porque era uma cor diferente, né? Que eu não tinha. A única que eu Tá. não tinha, né? A Uhum. única que eu não tinha. Mas eu era bom no judô. Desde o começo, como que foi o contato com o judô, assim? Que tinha ali na escola para fazer e você se interessou? Não Como que lembro, não foi? lembro. Olha, Foi bem natural eu mesmo. tenho problema de memória. Eu passei muito, tem mais de 10 anos, né, profissionalmente, boxe. E realmente, assim, o meu estilo era igual ao do Rock, assim. Na minha primeira luta eu fiquei com a cara deformada, igual a do Rock, né? Sério. Levei muita pancada na cabeça. E eu faço parte de um programa que o governo japonês faz, que ele estuda como doenças neurodegenerativas se formam em ex-lutadores de boxe, né? Ex-lutadores de artes marciais, assim. Uhum. Então, a cada 2, 3 anos eu vou lá para Tóquio para fazer exame. É um lugar, assim, um centro de pesquisa que só tem é, um tipo uma ressonância magnética especial que faz, né, no cérebro lá. Então, eu posso até falar que eu tenho um atestado médico que prova que eu tenho problema de memória, né? Então tem muitas Ah, coisas assim que eu não consigo lembrar, assim, até da minha vida mesmo, né? Da minha história. mas como que você foi, entre aspas, convidado a fazer parte dessa pesquisa, né? Porque eu lembro que eu tava indo no Medai Byoin, o hospital da Universidade de Nagoya, Uhum. e por causa de problemas acho que foi a primeira vez que foi problema de dormir,
Aí depois eu comecei a falar com o médico sobre problemas de memória também que eu estava tendo. E aí eu fui parar no neurologista e aí ele fez alguns exames. Ele falou: ó, seu caso, assim como você tem um histórico de lutador, Uhum. é, a gente talvez não consiga dar muito suporte, né? Aí ele me encaminhou para esse daí. Falou: tem um programa que está fazendo aqui, né, no governo. Você poderia participar? Eu falei: sim, claro. Aí comecei. Aí eu Hum. é, tem uma proteína que se forma no cérebro que chama proteína tau, que é uma proteína assim que quando ela começa a se acumular, surge aquelas doenças como, por exemplo, Alzheimer, mal de Parkinson, né? E Hum. eu tinha um pouquinho dessas proteínas, né? Só que assim, nada que pela minha idade assim precisava se preocupar, mas não poderia deixar isso, como que eu falo assim, ela progredir, começar a Progredir. ter mais, formar mais proteínas, né? Certo. Dessa proteína no cérebro, e aí, graças a Deus, se manteve estável, né? Então não é nada mais preocupante, assim, né? A longo prazo, assim, né? Tá. Mas a memória é muito ruim. Bom, aí você tinha comentado que realmente a sua relação mais forte com o boxe foi aqui no Japão, no caso. Foi aqui. E como que foi o começo disso? No Brasil, eu conheci um lutador de boxe que ele chama Jairo Kusunoki, né? Ele, o, ele tinha ido pro Brasil para fazer uma luta com Jorge Arias, se eu não me engano, ia disputar o cinturão brasileiro, né, de peso pesado. Aí eu conheci ele e falei que eu tinha vontade de treinar boxe, tudo e tal. E aí, por coincidência, depois que eu vim pro Japão a segunda vez, Uhum. tinha acabado de chegar, assim, acho que uns 2, 3 meses, e eu encontrei ele na estação de Kanayama. E ele falou: ah, você não tinha um sonho de lutar boxe, né? Vem morar pra Nagoya, que, que eu te apresento na academia onde eu treino e tal. E aí eu terminei de pagar a passagem. é, Na época até eu recebi ajuda de amigos, me emprestou dinheiro assim para eu poder fazer a mudança, né? E Uhum. aí abandonei o trabalho, né? Abandonei assim, né? Falei que eu ia sair e tal, né? Sim. Mas larguei tudo assim e vim para Nagoya atrás desse meu sonho. Fui morar com um cara que eu não conhecia lá no Cubanante, que ele me apresentou. Ele falou: ah, tem um cara lá que quer dividir o apartamento, vai lá, mora com ele, a gente arruma tempo pra você e tal. Aí foi assim Uhum. que eu vim pra cá e comecei. Mas nesse período você foi treinar, mas também você arrumou outro trabalho. Ou se fosse. Sim, sim. Tá. O boxe aqui, ele não dá dinheiro, né? Se você for. Na minha academia tinha meu senpai lá, que ele Uhum. se tornou campeão asiático, né? E ele tinha que fazer baito ainda, né? Pra pagar as contas. Agora, quando chega no nível mundial, Uhum. aí já muda, né? Aí entra muito dinheiro. Mas a nível assim do Japão, assim, nível asiático, assim, não ganha dinheiro. Você praticamente pagava pra treinar, né? Pagava Entendi. pra lutar. Tá. Aí você começou a treinar nessa academia, né? Uhum. Que a pessoa te indicou, no caso. E dali pra frente você se dedicou ao boxe. Sim. Você ficou nesse processo quanto tempo, assim, até, até você possivelmente separou, no caso, né? Mas como que foi o. Eu treinei, eu entrei na academia em fevereiro de 2008, se eu não me engano. Uhum. 2008 e aí lutei até 2015. Eu fui o primeiro brasileiro a entrar no ranking japonês, né, de boxe, mas infelizmente depois disso daí eu me lesionei, tive uma lesão no ligamento no braço esquerdo, quase que rompeu, né? Aí eu fiz tratamento, fiz fisioterapia, mas não tava conseguindo, como é que fala? Não tava curando, né? Não tava se ajeitando aí, e aí eu parei. Tá. Mas depois, em 2019, eu fiquei 4 anos parado, né? Mas eu tinha, assim, nessa época eu lembro que esse Jairo mesmo, ele saiu do boxe, foi pro kickbox,
E aí ele lutava e eu sempre estava com ele, né? Era corner dele, tipo assim, Hum, ajudava na preparação, assim. Então eu tava sempre participando, assim, né? Não diretamente, assim, mas estava envolvido, assim, em lutas e tal. E aí sim. sempre tinha vontade de voltar a treinar. Aí eu tava treinando, de voltar a lutar, né? De competir. E eu tava treinando, assim, de hobby mesmo, assim, ia numa academia que tinha perto de casa lá. Mas eu vi que eu não tava sentindo mais dor, né? E Hum, aí nessa época eu tinha dois clubes, né, ali em Sakai. E aí eu fui no médico, vi que ele falou assim, tem a lesão ainda, né? O que você pode fazer é fortalecer a musculatura, né, uhum. em volta do ligamento para proteger ele, mas dá para você tentar lutar de novo, né? Mas só que tem que tomar cuidado. E aí eu lembro que eu tinha dois clubes, um deles é, já tinha uma equipe muito boa, né? Que eu não precisava assim, não precisava estar presente assim para o negócio andar. Aí Certo. o clube que eu tinha que estar lá, né, para tocar ele, eu fechei para poder me dedicar 100% à minha volta no boxe, né? Porque aqui no Japão você tem uma idade limite para lutar, né? Até na época era 37 anos. E eu já estava com 35, se eu não me engano, 35 ou 36, tinha acabado de fazer 36, se eu não me engano. Então, Uhum. assim, eu tinha pouco tempo para reestrear no boxe, voltar a lutar e, no mínimo, entrar no ranking ou me tornar campeão para poder continuar lutando depois dos 37 anos. Tá. Uhum. Mas aí, acho que voltando um pouquinho mais quando você começou a treinar boxe, né? E depois você foi participar do primeiro campeonato. Aham. Como, como que foi a primeira experiência de um campeonato de boxe? A primeira experiência foi muito difícil porque eu queria fazer luta amadora, né, antes de estrear no Uhum. profissional, mas a minha academia era uma academia de muito de nome assim aqui em Nagoya, né, que já formou dois campeão mundial, né? Não só em Nagoya, assim, era reconhecida assim a nível do Japão todo, né? Tá. Então eles falou assim que eles não colocavam pessoas para lutar no amador. E aqui no Japão você consegue se profissionalizar sem lutas amadoras. Eu acho que é um dos poucos países que consegue fazer isso. Aí Uhum. tem um teste que se chama protesto, né? Certo. E aí você vai lá, tem que fazer um exame escrito e um sparring, né? Uma luta treina assim, para você Uhum. mostrar que você tem capacidade de lutar profissionalmente, né? E aí eu fui, passei, é, treinando apenas um ano, assim, eu me profissionalizei. E aí a minha primeira luta foi contra um cara que tinha mais de 23, se não me engano, tinha 23 lutas amadoras, né? Uhum. E foi contra esse cara, assim, foi uma luta é, bem, bem equilibrada, que ele acabou ganhando por pontos, né, Uhum. por 2-1. Só que assim, ele entrava muito com a cabeça. Entrava muito com a cabeça, assim, o juiz não tirou ponto dele, não, não sei porquê, né? Uhum. Mas. E acabou que eu fiquei com a cara deformada igual do Rock Balboa mesmo, devido não Tá. às pancadas e muito mais pelas cabeçadas, né? Então, Uhum. assim, minha luta já foi. E essa daí foi a luta que eu fiquei mais destruído, né? Que eu quebrei meu nariz, tudo, aconteceu de tudo pior que podia acontecer, aconteceu nessa luta. Então, depois daí eu fiquei tranquilo, assim. Nada de pior podia me acontecer. Mas mesmo na primeira luta, você ficou ansioso? Tem um espaço para o medo? Como que é? Medo não. Medo não, mas Hum, eu sou muito ansioso, né? tá. Sou bastante ansioso, assim. Mas assim, a minha vontade era de chegar e subir logo no ringue. Não era medo, posso me machucar, posso Hum, perder. Não, era a minha chance de estar fazendo aquilo que eu gosto. Só que meu início de carreira foi muito ruim. Eu fiz 7 lutas, as minhas primeiro 8 lutas, uhum. eu tinha 7 derrotas e uma vitória só. Era praticamente, eu só perdia. Muitas lutas, muitas. Já chegou assim ao nível de eu derrubar o cara no primeiro round e depois, tipo, no último round o juiz parar e dar luta pra ele,
sendo que eu já tinha derrubado ele, o cara não me derrubou, não fez nada. O cara me deu um jab, assim, que é o soco mais fraco que tem no boxe, e o juiz para a Uhum. luta e dá pra ele, porque se fosse pela pontuação eu ia ganhar. Então, aqui no Japão, você não vê muitos estrangeiros, você pode ver no kickbox, que tem bastante, luta livre, essas coisas. Mas no boxe Uhum. não tem, porque é assim, um mundo muito preconceituoso. Tá. Por exemplo, eu tenho tatuagem. Se você tem tatuagem, você não pode mostrar ela durante a luta. Você tem que cobrir ela com maquiagem. Certo. Então, Uhum. assim, é um mundo muito fechado, muito rigoroso, com muito preconceito, assim. É, todo mundo falava, né? Teve uma época que chamava meus amigos para ir na minha luta e Uhum. eles falavam assim, Marcos, você é bom, você se esforça, né? Você ganha teoricamente a luta, mas não adianta você lutar, porque o juiz no final vai dar a vitória pro japonês. Porque se fosse pelos pontos, eu perdia sempre. E até a luta que eu cheguei a derrubar o cara, no último round o juiz parava a luta e tipo assim, eu perdia por nocaute técnico, só que sem cair, né? Sendo que eu já tinha derrubado o cara. Então eu Tá. chegava a esse nível, assim, né? Então tinha uma Hum. época que eu não conseguia nem chamar meus amigos para assistir minha luta, porque eles falavam para mim, Marcos, não adianta a gente ir lá, porque você vai perder, vai pro kickbox, né? Que tem mais brasileiro, não tem esse preconceito e tal. Mas o meu sonho era ser lutador de boxe. Aí depois eu coloquei na minha cabeça que eu queria, sabe assim, eu queria provar que mesmo com muita dificuldade, mesmo ninguém acreditando em você, mesmo sem apoio, se a gente Uhum. acreditar e persistir, a gente consegue, ia conseguir chegar lá. Então, eu coloquei como objetivo que eu queria criar uma história que inspirasse pessoas, também tipo a do rock mesmo, assim, né? Que era um Uhum. lutador assim mediano, que ninguém dava nada pra ele, que acabou se tornando assim um maior lutador da época dele, assim. Sim. Então aí eu comecei a correr atrás desse sonho, né? E eu falei, eu vou ser campeão japonês. O meu sonho não era nem ser campeão mundial, era ser campeão japonês, que eu também queria provar para os japoneses assim que eu era Uhum. capaz, sabe? Eu queria de alguma forma mostrar assim meu potencial. Sim, sim. Entendo. É, mas realmente, né? Eu não imaginava essa questão, né, do preconceito. Quer dizer, a gente sabe que existe preconceito em várias áreas, assim, né? Aham. Mas nunca pensei nessa área do boxe mesmo, realmente, né? Mas no final das contas, assim, você, apesar de tudo isso, você, por um tempo, você ainda continuou até entrando na questão da lesão que você fala. Foi isso. Então, até quando eu tive a minha chance, assim, foi igual mesmo, Uhum. igual, muito parecido com o filme do Rock. Quando eu tive a minha chance de lutar contra um cara que era do ranking japonês, Uhum. eu não foi nem a academia que, tipo assim, queria criar essa chance pra mim. Eu que falei, né? Um dia eu fui lutar e vi que um cara que era do ranking, né? Que aqui no Japão quando você se profissionaliza, tem três níveis, né? A, B e C, né? Eu era do nível C, que luta 4 rounds, no nível B luta 6 e do nível A luta de 8 a 12 rounds. E aí eu lembro que tinha um lutador de nível A, que luta 8 rounds, lutando com um lutador de nível B, que luta 6 rounds. E aí eu lembro que eu precisava de uma vitória, eu estava no nível C, lutando 4 rounds ainda. Eu Uhum. precisava de uma vitória para subir de nível e começar a lutar 6 rounds. E aí eu vi que foi em Osaka essa luta. Aí eu vi que um cara do nível A tava lutando com o do nível B. Eu perguntei pro manager por que ele tá lutando. Ele falou, porque na categoria dele falta adversário. Então, pra poder lutar, assim, ele baixou meio que. é, não chegou a descer assim, mas aceitou fazer essa luta de 6 rounds. E é um cara que assim, que ele era muito bom, ele vencia todas as lutas dele no primeiro, segundo round de nocaute e já estava assim sendo cogitado a ser campeão japonês. E aí eu falei, se eu ganhar a minha luta, que a gente lutou no mesmo evento, você consegue arrumar uma luta com ele? Aí o Maneiro falou, sim, se você ganhar, eu prometo que eu, que eu arrumo. E eu ganhei e marcou a luta contra esse cara. Só que eu era ali para fazer a escadinha para ele, né? Tipo assim, era para ser mais uma vitória fácil por nocaute, pelo meu históricos, né? Que eu Uhum. tinha, nessa época eu deveria ter umas 11 lutas,
e 3 vitórias só. Então era uma luta que ele ia ganhar fácil e ia subir de nível, que ele já era do ranking japonês, ele era o quarto do ranking japonês e 10º do ranking asiático. E eu não tinha nada a perder. Uhum. Se eu fosse para perder, era melhor perder de um cara que é bom do que perder dos caras meia boca que eu Sim. lutava, né? Uhum. Então, só que é, eu perdia também muito a minha luta no começo porque eu não tinha treinador. Eu fiz 18 lutas profissionalmente de boxe e 9 delas foi sem treinador. Então eu chegava na academia, batia saco, fazia sparring, mas não tinha ninguém que fazia manobra, que me corrigia. Na hora da luta, claro, você tem que ter alguém que está no corner te acompanhando. E então alguém subia comigo lá, mas muitas vezes eu me aquecia sozinho, fazendo sombra ali, não tinha ninguém junto comigo, né? Uhum. Mas eu consegui um treinador, era um ex-atleta da minha academia que estava se aposentando e eu pedi para ele me treinar. Aí ele me começou a me treinar e foi a primeira luta que eu fiz não só com o treinador, com uma estratégia de luta, Tá. analisando o adversário, assim, vendo meus pontos fortes, meu ponto fraco. E acabou que eu dei uma surra, né? Uma surra tão grande nesse cara que ele até se aposentou depois. Eu ganhei dele e ninguém acreditou assim, né? Saiu até na mídia japonesa assim, a minha chance que eles estavam dando, a minha chance de ganhar era de 7% de Hum. ganhar a luta. E eu consegui ganhar dele e essa derrota foi uma vergonha tão grande para esse cara que ele até se aposentou. Essa pessoa que você está falando é aquele que ele era o quarto do Quarto do ranking japonês e japonês e 10º do ranking asiático. caramba. E como ele perdeu para mim Uhum. tinha um lutador pior dos níveis assim, aí ele parou, a comissão de boxe japonesa mudou as regras, é, colocaram assim que a partir depois dessa, como eu tinha um cartel muito horrível, praticamente só de derrota e consegui Uhum. entrar no ranking japonês, depois eles mudaram, né, que quem era lutador de nível B, que luta até 6 rounds, não poderia mais entrar no ranking, né? Então até a Hum. comissão até mudou a regra por minha culpa aí. Tá. Mas hoje você vendo, né? é, Bom, eu não entendo, não entendo nada de boxe, claro, mas assim, acho que eu acredito, imagino que você é um lutador de potencial, né? Mas essas primeiras lutas, você perdeu muitas lutas no caso, Sim. né? Mas foi toda essa questão de falta Falta de de treinador e treinador também e. muita rola roubada, né? Eu cheguei Hum, até a enviar um e-mail para a Comissão Olímpica de Boxe do Brasil pedindo para eles analisar minha luta, porque assim, era muito roubada, assim, sabe? Era muito roubada. hum, Mas, infelizmente, não obtive resposta, né? entendi. Boxe profissional, você estava falando em, acho que não sei se era categoria, mas A, B, C você estava falando, né? Uhum. Ah, tipo, acho que o A, no caso, é o que tem mais rounds e É luta de 8 a 12 rounds. 8 a 12 rounds, mas o tempo é o mesmo dos rounds, Do no round é caso. 3 minutos. 3 minutos. É igual do profissional também? É profissional, né? Que eu lutava. Profissional, perdão, mas é profissional a nível mundial mesmo, né? A nível. Não muda, né? Não Não muda. muda. Uhum. Independente do país, todos os rounds são 3 minutos. Tá, No profissional e 2 minutos no amador. tá. Mas 3 minutos é, é tempo correndo. Ele para o tempo quando. O intervalo é de 1 minuto. Luta 3, descansa um. Ah, tá. Uhum. 3 minutos, pra quem tá assistindo, pode parecer pouco, mas pra quem tá lutando é muito. No treino é bastante, mas na hora da luta passava tão rápido. Eu sempre achei que passava muito rápido assim na hora da luta. Eu chegava lá e falava, nossa, já lutei, já acabou. Ah, É, Voa, o tempo voa assim, lá em cima do ringue. Pelo menos pra mim, eu nunca tive problema assim com a minha preparação. Eu sempre fui um atleta assim que tinha um fôlego muito, muito,
muito bom, né? Quando eu lutava 4 rounds, eu fazia até 8 rounds de sparring com atletas da minha academia que já eram com nível que era número 1 do ranking japonês. E Uhum. ia muito bem, né? Contra eles no sparring. Então não tinha problema, né? Porque quando você está muito cansado, aí sim, né? Aí o tempo parece que não anda. É, né? Imagino. Mas, assim, como eu sempre Hum. subi no ringue muito bem preparado, então não tinha problema com isso. Porque quando começa a chegar nos últimos rounds, eu imagino que aí começa já a pesar muito quem teve o melhor Preparo físico. preparo físico Aí no ou final, algo a mais mesmo, né? no final é a mente, né, que move o corpo. E Hum. eu sempre fui um atleta assim que tem muitos atletas assim, tem dois tipos de atleta. Tem aquele que começa com tudo e diminui com Uhum. o tempo, e tem aquele outro que começa num nível não tão rápido, mas vai progredindo assim pro final, né? E eu era esse tipo de atleta, que começava assim, meu corpo parece que demorava um pouco para esquentar, né? Então, e no final assim eu conseguia manter assim um bom nível de rendimento. Entendo. Falando um pouco também da. Você tem a parte do boxe também, Uhum. mas você tem outros trabalhos também, no caso, né? Sim. Aqui na região de Nagoya, principalmente, né? Você pode estar comentando um pouquinho também? É, eu sou líder de 5 trabalhos, social e evangelístico também. A gente tem o primeiro de todos foi o projeto Presente para Jesus, a gente fez a 6ª edição agora no Natal, que a gente vai, é, eu me visto de Jesus. A gente teve 51 pessoas participando desse último evento. A gente teve missionários da África do Sul, da Alemanha, Estados Unidos, Suécia, se eu não me engano, do Brasil e Japão também. Missionários participando, teve pastor, a gente teve um louvor e a gente entregamos mais de 30 itens, né, Uhum. para os moradores de rua. Eu vou vestido de Jesus, eu vou abraçando eles, declarando o amor de Cristo na vida deles. E o propósito desse trabalho, ele Uhum. começou assim. Foi o primeiro trabalho que eu fiz depois que eu me converti, no dia 21 de novembro de 2020. Eu lembro que eu renunciei ao meu sonho, né, ao meu maior sonho, que era ser campeão japonês de boxe. Eu entreguei para Uhum. Jesus porque ele tinha me dado um presente muito grande. Até então, eu vou me desviar um pouco do assunto assim, mas Uhum. até então o que tinha sido o pior momento da minha vida, que foi quando eu voltei, que eu falei que eu fechei um clube meu, tinha voltado a treinar, estava numa corrida contra o tempo, e Uhum. aconteceu que eu só me lesionei depois que eu voltei a treinar. Eu chegava a treinar 3 vezes por dia, porque eu queria muito, né, realmente realizar esse sonho. E aconteceu que no final eu fiquei lesionado, lesionei os 2 ombros. Ah, tá. E isso daí eu tava para fazer 36 anos. E era assim, eu Uhum. tinha até 37 anos para voltar a lutar e entrar no ranking japonês, no mínimo. E eu tava Uhum. numa academia que eu escolhi essa academia porque tinha 2 campeões mundial nessa academia. E quando eu entrei lá, o treinador de um dos campeões mundial, que só treinava ele falou, eu vou te treinar. Aí eu falei, ele tipo assim, ele já me conhecia, né? Da Uhum. época que eu treinava em outra academia, ele falou. Aí eu falei, ele sabe que eu tenho talento, né? Ele quer me treinar por causa disso. Ele falou, eu vou te treinar porque você é retakusou, você é ruim, mas você é muito esforçado e vai ser um desafio pra mim. Aí eu falei, tá bom, né? Pelo menos eu vou estar com o treinador do campeão mundial aí, né? Tá bom. Uhum. E aí, só que assim, ele era muito, muito que bichinha, muito rigoroso. A academia, como tinha 2 campeões mundiais também na época, o dono da academia também é um ex-campeão mundial. Eles, assim, falou: só vamos colocar você para lutar quando a gente tiver certeza que você vai ganhar, que você tá pronto. Uhum. E aí demorou muito tempo isso. Aí entrou o Corona, entrou o Covid, Sim. cancelaram os eventos esportivos. Tá. A academia chegou a ficar fechada, assim, ela só abria para o campeão mundial treinar. Todos os Uhum. outros alunos, até o filho do dono, não podia treinar lá, que o filho do dono também era um lutador, né? Ele Uhum. não podia treinar, só o campeão mundial que podia treinar lá. E eu fiquei sem lugar para treinar. Aí lesionei os 2 ombros.
Só que assim, como eu tava numa corrida com o tempo, eu não podia ficar parado. Tipo, eu vou descansar, vou esperar, como é que fala? Recuperar. Me recuperar para voltar a Uhum. treinar. Eu não tinha esse tempo. Então, Uhum. eu cheguei a treinar, era uma coisa que assim, o japonês olhava, dava risada, né? Era meio que ridículo. Eu treinar boxe sem eu poder usar os dois braços. Caramba. Eu ia lá, fazia a sombra Uhum. na academia e fazia os movimentos aqui do pêndulo, fazia o movimento do soco, fazia tudo, mas não podia usar os braços. E o que aconteceu nesse tempo? Foi o período de tempo que eu mais evoluí como lutador. Porque assim, o boxe, assim, o que vai acertar o adversário é o punho, né? Então vem do braço aqui e tal. Uhum. Mas por exemplo, se você vai dar um direto, vai dar um cruzado, os movimentos trabalho de perna, assim, é muito mais importante assim, é 50% da cintura para baixo e depois 50% da cintura para cima, né? Não sei se você já ouviu falar isso, mas o boxe assim é rotação do quadril, pontinha do Uhum. pé, é, trabalho assim dos oblíquos aqui do abdômen para gerar potência no soco. Tá. Uhum. E eu era uma pessoa assim que eu sempre fui muito esforçado, muito dedicado, assim, tem aquela coisa que é meio inconsciente, né? Quando você vai pensar em lutar, eu fechava os punhos aqui e aí a minha consciência corporal acabava vindo muito pro meu braço. E o que aconteceu? Quando Deus, né, hoje eu vejo Deus, isso, quando a vida, assim, primeiro eu colocar como a vida, Uhum. a vida fez com que eu ficasse sem poder usar os dois braços para lutar, eu comecei a desenvolver uma consciência corporal muito grande, porque eu não podia mais fechar aqui meus punhos, então eu comecei a perceber, é, quando eu rotacionava quando eu dava um soco direto, eu rotacionava o quadril, eu usava o músculo do glúteo, eu usava o músculo do abdômen. é, eu comecei a desenvolver uma coisa que chama talento, né? Tipo assim, o talento no esporte é quando você nasce sem precisar de muito esforço, sem precisar ser muito consciente do que você precisa fazer para Uhum. conseguir fazer um bom trabalho, assim, de você fazer os movimentos necessários desse esporte. Sim. Eu não nasci com talento, mas aí eu comecei a desenvolver uma coisa que só quem nasce com talento tem, que é essa consciência corporal. Então, eu lembro que eu fiquei treinando esse período de tempo, e aí eu tinha o meu fisioterapeuta, era um cara muito bom, assim, e no final a gente estava, assim, fortalecendo vários. Eu falava, olha, quando eu vou jogar aqui dar um cruzado, eu vejo que eu trabalho mais o meu abdômen. Aí eu falava, vamos fazer um trabalho para desenvolver potência aqui. E eu comecei a ter mais consciência Uhum. corporal. No final, a gente estava fazendo exercícios que bailarina faz para fortalecer a ponta dos pés. Então chegou no nível assim, até as pontinhas do meu pé eu tinha consciência para usar dentro do boxe. E aí o meu treinador, que era o treinador do campeão mundial, eu lembro que eles tinham ido para Tóquio. O campeão mundial ficou 2 meses se preparando em Tóquio lá para uma luta que ele tinha. E aí quando o meu treinador voltou, eu falei, olha o que eu aprendi. Aí eu mostrei para ele. Aí eu falei, eu aprendi isso, isso, isso. Ele falou, Marcos, você é um. Ele falou assim, bem assim pra mim, né? Você é um gênio. Porque aquilo que só quem nasce com talento consegue, que sabe, muitas vezes o talento da pessoa é até inconsciente, que a pessoa nem sabe, assim, eu sei fazer, mas não sei explicar como eu faço. E falou, Sim, você sim. conseguiu aprender, assim, usando, tipo assim, através do esforço, a desenvolver esse talento que só quem nasce com talento tem. Ele falou, você é um gênio, Uhum. Ele até, né, hoje eu posso falar que até profetizou, um dia você vai ser um treinador melhor que eu, hoje eu sou um treinador de boxe, né? Uhum. Ele falou, um dia você vai ser um treinador melhor que eu, e falou, você está pronto para lutar, e eu vou falar com o Kai Cho, o dono da academia, para você reestrear no boxe. Só que assim, foi muito forte isso que aconteceu, porque assim, no pior momento da minha vida, eu vi que Deus estava agindo ao meu favor. Eu lembro que nessa época, todo mundo falava, Marcos, é, não é Deus querendo, não é a vida, não é Deus querendo te mostrar que esse caminho do boxe não é para você já fechou clube, perdeu dinheiro, né? Perdeu muitos anos da sua vida e não é, você só está se lesionando. E eu falava, não, 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 se Deus me permite sonhar é porque eu posso realizar.
E aí aconteceu isso daí. Eu falei, nossa, pior momento da minha vida, Deus estava ali trabalhando a meu favor, porque por eu ter ficado sem poder usar os dois braços, eu desenvolvi uma consciência corporal no corpo todo. E aí lembro que eu estava lendo muitos evangelhos, não frequentava nenhuma igreja, mas estava lendo muito os evangelhos, me apaixonei pela história de Jesus. E eu vi que Jesus falava muito sobre renúncias, falava sobre todos os tipos de renúncias, não somente financeira, mas assim, ele fala assim, quem quer me seguir, carregue a sua cruz e negue a si mesmo, né? Carregue sua cruz diariamente, negue a si mesmo, vem e me siga. E aí eu pensei, aquilo tinha me impactado demais. Eu falei, eu vou entregar esse meu maior sonho para Deus. Entreguei para ele e renunciei, assim. Eu lembro que foi muito forte para mim porque foi no dia do meu aniversário que eu renunciei, né? Dia 21 de novembro de 2020. E eu falei, eu vou renunciar a esse meu maior sonho e vou tirar um ano sabático. Aí eu lembro que por causa do corona eu tinha fechado o meu outro clube. Uhum. Então, assim, eu falei, já tô sem trabalhar mesmo, tinha muito dinheiro, eu me tornei milionário em reais com 32 anos. E eu falei, vou ficar um ano aqui para me dedicar a estudar o evangelho e praticar. Não sabia o que eu ia fazer. E aí eu lembro que, voltando ao assunto agora, eu conversei Uhum. com a minha filha tinha 8 anos na época. Eu falei, Alicia, o que o Natal significa para você? Ela falou, é época de dar presente. Eu falei, não, o Natal é muito mais do que isso. O Natal é uma época que a gente comemora, uma data, né, simbólica, assim, né? Eu expliquei para ela por cima, assim, né? Pra não, né, pela idade dela não dá para se aprofundar muito nisso, mas eu falei, é uma data que a gente comemora o aniversário de Jesus. Eu falei, vamos dar um presente para Jesus? Ela falou, vamos. Aí eu fiquei, como é que eu vou, como é que eu vou dar um presente para Jesus, né? Aí eu lembrei de uma passagem, que é Mateus 25:40, eu não vou lembrar muito bem onde está na Bíblia, mas que Jesus ensina assim, quando você faz algo a um desses pequeninos irmãos, você faz para mim. Que ele fala, porque tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber. E eu falei, aí eu pensei, eu já sei onde, eu morava ali no centro, já era voluntário de alguns grupos que fazem trabalho com morador de rua. Eu falei, eu sei onde o pessoal mora, né, conheço eles. E eu falei, então vamos presentear Jesus através dos moradores de rua. E foi assim que começou o primeiro projeto que chama Presente para Jesus. A gente foi lá, se eu não me engano, tinha umas 10 pessoas mais ou menos, né? Aí eu comecei a divulgar com meus amigos que eu ia lá, ia entregar o presente e tal, ia fazer uma celebração ali de Natal, um Natal diferente. Nessa época eu ia Uhum. vestido de Papai Noel, Uhum. e aí a gente foi. Aí depois disso daí, eu lembro que por eu ter compartilhado no Facebook, se eu não me engano, Uhum. o que eu estava fazendo, entrou uma doação de quase 1 tonelada de arroz instantâneo. É um arroz que é usado em emergência quando tem terremoto, assim, sabe? E Tá. aí Uhum. você só adiciona água, se for água quente fica pronto em 20 minutos, se for água fria em 1 hora acaba pronto. Eu não sei, até hoje eu não sei cozinhar muito bem. Eu falei, eu não sei cozinhar, mas isso daqui eu sei fazer, né? E aí, Uhum. já estava em janeiro na época, aí eu peguei, preparei esse arroz, coloquei, ele vinha nos potinhos, vinha com colherzinha, tudo assim, vinha assim, 50 potinhos para você fazer, né? Uhum. E aí eu peguei e falei, vou distribuir pro pessoal. E quando eu estava indo lá para distribuir, eu encontrei um morador de rua, que é cristão também, e ele falou, Marcos, eu posso ir com você? Eu falei, vamos. Aí a gente foi e fez esse trabalho, entregou esse arroz pro pessoal. Aí eu fui outro dia na semana e encontrei ele de novo. Ele falou, eu posso ir com você? Eu falei, claro, pode vir. E aí surgiu a ideia assim, vamos começar a fazer um trabalho? Vamos vir toda semana? E por que quarta-feira? Porque era o único dia que em Nagoya todo dia tem alguma assistência para morador de rua, algum trabalho que é feito por igreja ou por Uhum. ONG. Então, e quarta-feira era o único dia que não tinha. Aí ele falou, Tá. vamos fazer quarta-feira então. Aí começou, que é um projeto que chama Assistência do Bom Samaritano. Né? Começou com o Presente para Jesus, Assistência do Bom Samaritano, que toda quarta-feira a gente está lá, distribuindo itens básicos para morador de rua, não, comida, a gente leva sempre o chá também. Agora no inverno está levando o Cairo, aqueles aquecedor que cola na roupa ou coloca no bolso. Uhum. Lata de gás, porque alguns têm aqueles fogãozinhos para Uhum. cozinhar. Papel higiênico, máscara, diversos itens. E aí, só que aí também começou assim,
entrar hoje está mais na parte não somente social, mas evangelístico também, né? Que é apresentar Hum, Jesus. E depois a gente começou a fazer um culto que eu faço na minha academia que se chama o projeto Gym Church. Gym Church tem home church, que é tipo uma igreja no lar, um culto que acontece no lar. tá. Então Gym Uhum, Church é de culto na academia. entendi. E aí é o terceiro projeto que a gente faz, que é uma vez por mês. Tem o projeto Banho para Todos, que fica mais ativo assim no verão, porque no verão assim, no inverno assim, o pessoal coloca um monte de blusa assim, ainda meio que disfarça assim, sabe? Não soa muito, não tem cheiro assim, mas no verão tem muitos moradores de rua um que eu já trouxe para minha casa para tomar banho, que ele tava 4 anos sem tomar banho. E ele tinha tanta vergonha assim da sujeira, do cheiro, que com a roupa que ele estava no inverno, ele usou no verão, sabe? Porque ele não queria tirar porque tava muito sujo, era uma roupa preta que ele tinha por cima, tipo sua blusa assim, tal. Uhum, E aí se ele tirasse ia ficar cheiro. E japonês não gosta de incomodar, nem uhum, essas coisas. Então é um projeto que eu sempre levo assim, mais ou menos por mês eu levo 2 pessoas para tomar banho em casa. Sempre é os que mais estão mais necessitados, porque o pessoal, a prefeitura cede espaço para eles tomarem banho, assim, só que muita gente não vai lá, né? Assim, mas teve muita gente que não vai por exemplo, não vai na prefeitura, mas aceitou vir na minha casa tomar banho, né? Aí eu levo eles para tomar banho e depois a gente sai para fazer uma refeição junto, conversar, criar mais vínculos de amizade. E tem o outro projeto que chama SOS Filipinas, que eu ajudo um, um casal missionário brasileiros que fazem trabalho nas Filipinas com famílias que vivem em extrema pobreza. uhum. Então, mais ou menos mensalmente a gente manda umas caixas bem grandes, grandes mesmo assim, cheia de roupa. Já mandamos material escolar para mais de 500 crianças. É, brinquedo nem tanto, mas mais roupas assim, porque tá tendo muito taifun na Filipina, tem muita chuva, muita Sim, enchente, cara. então o pessoal acaba perdendo roupa. Então o foco prioritário são as roupas, né? Então são esses 5 trabalhos aí que eu lidero. Tá. Foi uma conversa longa, né? Não, não, mas não, realmente interessante mesmo. E os moradores de rua, a maioria, eu acredito eu, são japoneses mesmo. Tá? Japoneses, sim. Tem Japoneses. 2 estrangeiros. Tem estrangeiros Tem também? 2. Tá. Eu, assim, ouço falar muito assim que tem muito morador de rua aqui no Japão que às vezes é por opção, né? Tem essa questão. O pessoal fala, tá ali Tem essa porque quer, questão. mas assim, O que que você vê assim, você que tem mais contato próximo assim? o morador de rua no Brasil é diferente, né? Uhum. Geralmente é mendigo. Aqui são moradores de rua porque a maioria trabalha, nem que seja recolhendo latinha, né? Então, pessoas que conseguem, assim, de alguma forma, ganhar um dinheirinho, assim, sabe? Não fica mendigando. É, Uhum. você- é, são poucos, muito poucos mesmo, japoneses que você vê, assim, que até aceitam dinheiro. Se você tem muito morador de rua que se você vai lá a primeira vez, só chegar e dar as coisas para ele, ele vai recusar, né? Uhum. Sempre quando eu vejo um morador de rua novo, eu vou, me apresento, falo que a gente está fazendo um trabalho, que a gente vem tal dia. Eu falo, a gente tem comida, tem isso aqui, você aceita? Uhum. Então, essa forma de abordagem, dependendo de como você abordar, a pessoa vai falar que não quer. Eu já Tá. vi tem muitos japoneses que moram na rua que aceitam o bentô, as coisas que a gente leva, mas não aceitam de outro grupo, né? Porque a forma que aborda, primeiramente, assim, tem muito impacto. Teve uma senhora Uhum. que ela ficou 2 anos e meio até conseguir criar confiança dela para ela aceitar as coisas que a gente entrega. Então, a primeira vez que eu fui lá, ela falou: não precisa, não precisa, não quero. Depois eu ia de vez em quando assim, e falava: ah, hoje tem uma comida especial, você não quer provar? Aí ela recusava. Aí um morador de rua que tinha muita amizade com ela falou: nossa, o trabalho do Max é tão legal, tal. Pega uma vez para você ver. E aí ela aceitou, né? Hoje ela é hoje ela já aceita de todo mundo, assim. Uhum. É uma pessoa assim que se abriu assim, sabe? Mas era uma pessoa que era muito fechada. Japonês tem muito disso, de não querer
incomodar os outros, nunca Hum, é meio aco, né? Fala assim, não quero sim. incomodar, sabe? Tem pessoas que vai ser por, talvez pelo ego, assim, de não querer receber ajuda. Tem gente que vai achar que não merece ajuda. Muitas Hum, pessoas estão na rua porque, principalmente os moradores de rua, os mais antigos, que já tem mais de 10 anos que moram na rua, porque falharam. Assim, japonês não sabe lidar bem muito com fracasso. Fracassou na sim. vida, tem ex-empresários que faliram a empresa, que estão na rua. Tem um que é um dos mais conhecidos, assim, que é um ex-neurocirurgião que deixou o paciente morrer. E aí, por causa desse fracasso, foi pra rua. É, porque no Japão, assim, quem fracassa ou se mata ou vira Hum, morador de rua. E aí, como eles não teve coragem de se matar, então é pior ainda, né? Como a sociedade vê, aí vai falar que o japonês vai falar que está ali porque quer, porque pode receber ajuda do governo, mas hum, tem uma história por trás do que fez a pessoa ir para lá. Tem sim, a falta de sim. amor que existe entre os japoneses, a falta de apoio da família, da comunidade. E quando a pessoa vai entrar no Seikatsu Rogo, por exemplo, que é uma ajuda que o governo dá, né? Sim. Que eles Uhum. oferecem para quem está na rua. A primeira coisa que faz é ligar para a família. Só que assim, a pessoa foi pra rua, né? Não teve apoio da família. Sei lá, se meu pai fosse pra rua, eu rodava o Japão todo atrás dele, ia até achar e trazer ele de volta, né? Mas Uhum. pro japonês não, assim, foi, tá bom, tchau. Nunca mais tem contato. Então, assim, uma coisa que eles não vão querer é que liguem pra família, incomodem, né? Talvez por vergonha, talvez, por orgulho, talvez, né? É muito Hum, complexo, cada caso é um caso. Mas é muito difícil você falar assim, né? Você falar assim, tá na rua porque quer. Não é isso, tem uma história por uhum. trás daquilo Sim, ali, né? sim. Então Uhum. é muito mais assim, principalmente a falta de amor que existe, né? É, quando eu me visto de Jesus, eu vou lá e abraço os moradores de rua. Teve Uhum. muitos que deu para me ver que nunca foram abraçados. Alguns que já compartilharam comigo e falou, nossa, ninguém nunca me abraçou na minha vida. Outros, assim, que quando eu vou abraçar, se fechavam. Dá para você sentir que a pessoa faz assim, se assusta. E aí eu abraçava mais forte, né? Teve uns que até chegou a me empurrar, assim, sabe? E eu abraçava mais forte. E aí dá para você sentir quando você está abraçando a pessoa, aí você sente a pessoa, às vezes ali eu abraçava mais forte, ela relaxava. Tipo, se permitia deixar abraçar. E aí eu abraçava mais. E aí a pessoa também me abraçava, sabe? Então você vê assim, que são pessoas que nunca foram amadas, nunca conheceram o amor de verdade. Então, eu convivendo com eles, assim, estou aprendendo muitas coisas. E é por isso também que eu acho assim que o japonês, o povo japonês mais precisa Uhum. é de Jesus. É um Deus que perdoa eles, os fracassos que nem eles mesmos conseguem se perdoar, que vai libertar eles desse peso, e um Deus que ama incondicionalmente. Então, por isso que o que eu vejo que os japoneses mais precisam, que o nosso trabalho, assim, mais do que ir lá entregar comida, entregar até que nem ontem a gente teve a nossa última assistência, né? Uhum. Teve um bentô super especial que um cozinheiro japonês fez, uma igreja lá de Minokamo, e tipo Ossete, se não me engano, assim, um metrô especial que Ah, tem no, sim. no, no Ano Novo. Sim, E ele sim. fez um muito parecido, a gente levou lá. Não é só entregar esse tipo de coisa, o nosso trabalho é muito mais profundo, né? É tentar resgatar dignidade, confiança, e voltar a confiar em alguém, porque, tipo, muitos deles, como eu falei, não aceita tomar banho na prefeitura, Uhum. mas aceita vir na minha casa. Uhum. Então é ter Sim. confiança, é chamar pelo nome, é dar eles fazer com que eles voltem a ter uma identidade, porque muitos vão na rua, estão ali há muito tempo, mas nunca falam o nome, nunca ninguém nem pergunta o nome. E a primeira coisa que eu faço é perguntar o nome, aí começa a chamar a pessoa pelo nome, assim vai restaurando a identidade da pessoa, É. né? E Uhum. é basicamente isso, né? Cara, Nosso mas essa trabalho. questão, acho que essa questão de ser chamado pelo nome, acho que pesa muito para Sim, o ser sim. humano, né? Sim, quem que não gosta, né, de ser chamado pelo nome? E quando ele vai pra rua ali, as pessoas esquecem. Muitos Uhum. até não falam o nome, né? Muitos não falam o Hum, nome. Assim,
já aconteceu. Eu vou perguntar o nome da pessoa, a pessoa fala, ah, não quero falar. Aí Hum, depois, com o tempo que vai pegando confiança, vai se abrindo, aí começa a falar o nome, fala um pouco da história de vida, o porquê tá na rua. E aí você vê cada caso é um sim. caso. Depois do corona, muita gente estão indo, pessoas mais novas estão indo para a rua por causa da crise, por perder o trabalho mesmo. E a Uhum, essas pessoas a gente consegue dar um suporte até que elas consigam assim retornar, ou muitos ou entra no Secado Sogô, ou então consegue um trabalho de volta. Então ficou na rua tipo 1, 2 meses ali, a gente deu suporte para ela. Às vezes dá um saco de dormir, dá uma coberta, né? Alguma coisa que a pessoa está precisando ali, leva comida também, claro. É, e dá esse suporte para a pessoa poder se reestruturar assim e voltar para a sociedade. é assim, realmente acho que esse trabalho todo assim é válido realmente, mas acho que o ideal mesmo seria essas pessoas, né, chegar a um nível de conseguir realmente voltar para a sociedade mesmo, ou até voltar para a família mesmo, né, dependendo se for o caso também, né? Sim, é, é complexo, né? O que eu vejo hoje em dia, Uhum. hoje, né, sendo cristão, é que o que eles mais precisam, assim, não adianta ele voltar para a sociedade e manter com aquela cabeça ali, sabe? Não, não, primeiro que não vai voltar. Uhum. Pelo, por experiência que eu tenho conversando com os moradores de rua, não vai voltar se ele não entender assim realmente assim a causa de tudo que fez ele ir para a rua, né? Que é a falta de amor, a falta de auto-perdão. Então hoje eu vejo, o foco do nosso trabalho é muito, muito assim, tanto que era a assistência que a gente faz quarta-feira, se chama, né? Assistência do Uhum. Bom Samaritano. Esse ano Uhum. eu estou sentindo Deus falando comigo que é para mudar o nome, que é para ser igreja itinerante, porque assim, a gente está ali para resgatar realmente os perdidos, para dar apoio para essas pessoas, muito mais além, porque não é só a pessoa tá na rua ali, todo dia tem alguma assistência, né, para morador de rua no Japão. No Uhum. mínimo a comida dela ela vai ter. Sim, sim. Comida, a comida dela vai ter. Mas não adianta ela ter a comida, não adianta. Ela pode ter até o emprego se ela não se libertar, principalmente os moradores de rua mais antigos, daquilo que levou ele a ir para a rua. Né? A falta de amor, Sim. se sentir Uhum. amado, se sentir uma pessoa digna de se perdoar, de receber perdão. Né? Então o foco do nosso trabalho cada vez mais tem sido mais apresentar Jesus para as pessoas Uhum. e a gente assim através principalmente do amor, né? Porque para o japonês não adianta você chegar e falar Jesus te ama. Nem para mim fazia sentido quando eu era pequeno vinha assim pessoas evangélicas falavam Jesus te ama, eu falei lógico que me ama. Ele é Deus, como que não vai me amar, né? Mas para o japonês é o contrário. Como que um Deus vai amar uma pessoa, um ser humano assim? Então é muito diferente. Se você falar japonês, Jesus te ama, não vai entrar na cabeça dele. Agora, se você amar como Jesus amou, como Jesus nos ensinou, aí muda. É isso que tem dado resultado no trabalho que a gente faz. É, a gente já chegou assim, o culto que a gente está fazendo para Amor de Jesus vai fazer 2 anos, né? Agora em abril. A gente já veio mais de 200 pessoas participar dele. A gente conseguiu batizar 7 japoneses, né? Com 1 ano de trabalho. Ano passado a gente batizou 7 japoneses. E assim, você vê igrejas grandes que não batizam 7 pessoas, né? Mesmo em igreja brasileira. Assim, então você batizar 7 japoneses é uma coisa que é muito difícil. Uhum. E tudo isso a gente tem conseguido esse resultado porque é tudo feito com base não assim, não somente falar de Jesus, mas amar como ele amou. Através do amor Sim. a gente tem conseguido impactar os japoneses e eles se sentem tão impactados que muitas pessoas agora estão vindo, quer vir para o nosso culto, assim, para nossa igreja, né? Não é uma igreja, não tem um nome de uma igreja, assim, não tem nada disso, Uhum. mas quer vir conhecer a nossa igreja, participar dela, frequentar ela, porque pelo testemunho dos outros japoneses. Então, agora, claro que eu sempre vou, convido o pessoal, tudo, mas a maioria do pessoal que está vindo agora são pessoas que estão sendo evangelizadas pelos próprios japoneses, né? Muitos, a maioria moradores de rua. Então, hoje a Uhum. gente tem conseguido ampliar o nosso trabalho porque eles mesmos estão falando. Eles mesmos Legal. estão falando sobre o nosso trabalho. Uhum. Muito bom.
Marcos, eu parei aqui pra. A polícia tá ali, ó. Ah, tá. Acho que é por causa da Tá bicicleta de ali, olho, né? é. Você quer ir no banheiro, alguma coisa? Eu quero. É. Então, só vou pedir pra você tirar o microfone. Enquanto isso, eu Tá, vou novamente agradecer os tá patrocinadores, bom. nossos apoiadores aqui. Fica à vontade. Gente, dá licença. Tá. Vai lá. Banheiro rapidinho. Enquanto o Marcos vai lá no banheiro, eu vou novamente agradecer então aqui nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Agradecer aqui primeiramente ao Açaí Motion, né? Acredito que todo mundo já conhece ou já ouviu falar do Açaí Motion, mas se porventura alguém ainda não conhece, né? O Açaí Motion é um energético brasileiro, tá? Que ele é envasado aqui no Japão. É, ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá? Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B, o extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína, o extrato de cenoura negra seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá? E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom, tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né, que é o responsável do Açaí Motion aqui na Ásia. Muito obrigado. E também agora agradecer nosso apoio de mídia, né, que seria o Portal Guma, tá? O Portal Guma está sempre aí compartilhando nossos vídeos, né, nossas lives e nossos cortes principalmente, né? Então, muito obrigado, Portal Guma. Vocês podem acompanhar através deles também o nosso trabalho. Tem a página deles, né, que seria portalguma.com e também tem o Instagram deles, que seria Portal Guma, tá? Então, já segue eles no Instagram também para poder acompanhar nosso trabalho por lá, tá bom? Então, muito obrigado ao Portal Guma, obrigado ao Cláudio Sugimoto, que é o responsável do Portal Guma, tá? E agora também agradecer nosso outro patrocinador, que seria a BRJP Seguros. A BRJP Seguros, só um minutinho, a BRJP Seguros, ela oferece. Só um minutinho. É, cadê? Aqui. Cadê a minha cola aqui? Que sumiu a minha cola aqui. É, aqui. A BRJP Seguros, ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro. A BRJP Seguros é proteção com propósito, tá? Então, tá na BRJP, tá seguro. Então, muito obrigado a BRJP Seguros, obrigado a Ayumi-san, que é responsável do escritório lá de Fukuiken, tá? Então, muito obrigado a BRJP Seguros. E é isso. O nosso convidado voltou aqui já. Vou pedir para ele colocar novamente o microfone. Aqui, por favor. Deixa eu só cumprimentar o pessoal da live também, o pessoal que passou pela live aqui também. Fernando Cavazurro, boa tarde. Odima Profissional, boa tarde. Alcione, boa tarde. Alcione começou a me seguir, obrigado. Prisma Paint Car Garage, boa tarde. Fernando Cavazurro falou feliz ano novo. Feliz ano novo, Fernando. Tudo de bom pra você. Renato Xizido, Photographer, boa tarde. Ana Lima, boa tarde. Carol Makishi, boa tarde, Carol, tudo bem? Guerreiro.jpn, boa tarde. A Yuki, boa tarde, Yuki, tudo bem? Muito obrigado, né, pela conexão com o Marcos aqui. Muito obrigado. Deli Tanabe, boa tarde, Deli, tudo bem? Feliz ano novo. Bid Ozaki, boa tarde. Matsuda Sandra, boa tarde. Maikezin02, boa tarde. Nakata Podcast, boa tarde, Nakata, tudo bem? MMH Photography Japan, boa tarde, Milton, tudo bom? Marcelo Hasegawa Personal, boa tarde, Marcelo, tudo bom? Lele Bordados Oficial, boa tarde, Letícia, tudo bem? Ainda tem o açaí aí? Acabou já. Acabou? Acabou. Quer mais? Tem mais aí? Não, Já, obrigado, Diogo? senão eu não durmo de noite, eu acho. Tem cafeína, né? Você falou toda a composição dele aí, tem bastante Tem coisa. cafeína, mas ele é. A cafeína dele é tirado do Guaraná. Então, Muda?
No caso, tipo assim, o efeito ele é mais assim, não é aquela coisa, efeito, porque a diferença do Aham, cafeína sintética, né? aham, A sintética já é efeito mais assim, imediato, né? entendi. Mas assim, é mais tranquilo no caso, né? Bom, a gente vai aos poucos voltando ao nosso ponto inicial, mas ainda a gente pode ir conversando bastante ainda. Vamos lá. E... Bom, mas em relação a esse trabalho, então, como seria trabalho evangelista, seria isso o termo? Eu falo que é social e evangelístico porque os dois se Evangelístico. completam, né? Uhum. Não adianta você só, por exemplo, entregar comida, sendo que o japonês, o que eles mais precisam, está muito além disso. E não adianta só eu ir lá e fazer o evangelístico, só falar Jesus te ama, se não praticar o amor, né? Que é através do mais Sim, do social. eu acho que você falou de alimentar, né? Mas assim, realmente, né? Acho que não é só alimentar o corpo, né? Sim, É realmente alimentar o espírito da pessoa mesmo, né? a alma, o espírito, as emoções. Hum, porque acho que as pessoas que acabaram, vamos dizer assim, indo morar na rua, como você falou, cada um tem sua história, né? O Uhum, motivo que levou a isso. Mas muitas vezes realmente foi por essa questão um pouco cultural também, uhum. mas também é lado emocional, né? De como que a pessoa, que cada pessoa reage de uma forma a uma Sim, situação, sim. né? Então acho que tem que fortalecer mais realmente a alma, o espírito mesmo, né? Através da palavra de Deus, né? Uhum. E mas já teve algum caso assim de algum morador de rua assim que ele ele voltou para a sociedade, assim, vamos dizer assim? Ah, tem muitos. Tem Tem muitos. muitos. Ah, é. Tem muitos. Por exemplo, o o que é foi mais forte assim, aquele morador de rua que eu falei que a primeira vez que eu fui lá carregando umas caixas para distribuir o arroz instantâneo que eu tinha preparado, que ele chegou, que é cristão também, que ele chegou e falou comigo, ah, posso ir junto? Uhum, sim. Ele foi uma pessoa que também tem um testemunho muito forte. Ele chegou, ele ficou internado um tempo com suspeita de no câncer na garganta. Tá. A garganta. Ele tinha perdido mais de 10 quilos, ele ficou um tempo assim que ele não conseguia comer, não conseguia nem beber água, não conseguia fazer mais, praticamente não ingerir mais nada assim de alimento. Aí ele Uhum. ficou internado, ele quase fez uma operação que ele quase morreu. E, e aí depois de acontecer isso, Uhum. ele aceitou, o médico falou para ele, se você voltar para a rua, você pode sim ter uma infecção de novo, e como você já operou isso daí, né? Então você pode acabar morrendo da próxima vez. E aí ele Hum. aceitou entrar no Secasgua, hoje está assim, hoje continua, sempre continuou sendo voluntário, né, do trabalho que eu faço na quarta-feira. Ah, legal. Também no culto que a gente faz no Gym Church, no Presente para Jesus, assim, ele é o voluntário mais ativo, né? Então, três projetos que a gente tem, ele está ali participando sempre. Muitos outros também que hoje, como eu falei, né? Algumas vezes a pessoa vem para a rua por dificuldade financeira, fica Uhum. 1, 2 meses, 3 meses, até 4 meses e recebe o apoio da gente. Hoje eu vejo que muitos deles, assim, por estar na rua, têm a oportunidade de até conhecer Jesus, porque vem para a rua, aí a gente vai lá, conversa com ele, né, na assistência de quarta-feira, acaba pegando amizade, chama para vir para o culto. E aí, só que eu vou conversando com o pessoal. Você já foi para a igreja? Já frequentou? Já conhece que é Jesus, tal? Eu não é só chamar para a igreja. Então, eu gosto de saber o histórico da pessoa, se já conhece, entende alguma coisa. E a gente tem tido Hum. muitas pessoas que têm vindo aqui, conhecido, falou, nossa, Marcos, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Teve um que no ano passado eu tive o pastor que faz o trabalho com a gente estava no Brasil e não tinha ninguém para fazer a pregação. Aí eu senti no meu coração que Deus estava falando comigo para mim pregar. E Hum. aí ele
veio, esse é um outro caso. Ele veio participar do culto, aí eu terminei assim, terminei a pregação e eu tava assim, eu tava muito frustrado porque eu passei a mensagem em português e tinha uma pessoa traduzindo para o japonês. Então a gente teve muito problema na tradução. A pessoa errou, assim, muitas coisas que eu falei e tal. Eu travei também na hora, porque eu ficava tentando ajudar a pessoa que estava traduzindo, assim, e tinha que parar para ele. Uhum. Algumas coisas que ele não sabia traduzir e tal, e ficava parando demais. E eu falei, nossa, que fiasco, foi horrível. Aí eu saímos da academia, fui sentar no banquinho, não sei se você chegou a ver, tem uns banquinhos ali no corredor do Dante. Aí eu Tá, sentei tá. ali em Uhum. frente sozinho. E aí esse morador de rua chegou pra mim, a primeira vez que ele tinha ido lá, ele falou, Marcos, eu já fui. Tem várias assistências que são feitas por igrejas. Ele falou, eu já escutei sobre Jesus em vários lugares, mas foi a primeira vez que eu senti no meu coração, assim, que fez sentido, que se encaixou na minha cabeça, que eu senti no meu coração o que significa Jesus. E aí depois ele falou pra mim, né? Quando você orou no final, eu fechei meus olhos pela primeira vez, eu orei junto. Então, e essa pessoa hoje não tá mais na rua. Então, Que assim, legal, que bom. mas continua vindo no nosso culto. Continua vindo, assim. De Uhum. vez em quando vai na rua lá, só pra dar um oi, só fala, vim aqui só pra dar um oi, né? Aí agora, né, voltou a ter celular, passou o telefone dele, a gente mantém contato. Então tem muitas pessoas que vão, estão na rua, a gente dá um suporte e a gente continua assim. Agora, como a gente tem esse projeto do culto, a gente continua dando, agora trabalhando no espiritual com eles. Sim. Mas realmente, né, tá pensando, é, você traduzir é, essa questão, né, da palavra de Deus, assim, é difícil, É né, muito né? difícil. É um vocabulário totalmente diferente. Acho que talvez assim mesmo, talvez em português mesmo, você falando para brasileiro, né, em português, Sim, às sim. vezes no começo é difícil também, né, até a pessoa... Dependendo da tradução que tem da Bíblia, tem aquelas Hum, que são mais certinhas ao pé da letra, assim. Tem aquele sim, palavreado que é mais difícil, né? De você. Até de falar, né? Mas aí tem até traduções mais novas, eu não gosto desse tipo de tradução, eu acho muito superficial, que é para um vocabulário mais fácil de se entender, mas perde muitas coisas importantes, assim, né? Nessa tradução que é mais fácil de compreender. Eu gosto de estudar bastante assim, o Evangelho, tanto que na época que eu tirei o ano sabático, eu pegava ali, eu tenho 3 Bíblias em casa, né, de três versões diferentes. Então eu ia lá, linha em uma, depois linha em outra, depois linha, por exemplo, tem uma parábola no Evangelho de Mateus. Aí depois, só que lá também tem no Evangelho de Lucas. Aí eu lia elas nas 3 versões, ficava comparando, montava assim, desenhos, fazia gráficos, assim, sabe? Gostava desse tá, estudar profundamente, assim, né? Sobre a palavra. sim. E assim, quando tem seus cultos ali na academia, Uhum. culto é a palavra certa, Isso. né? Não só os moradores, quer dizer, a princípio é voltado para os moradores de rua, no Sim. caso. Mas hoje já, como eu falei, né? Eles Uhum, começaram a chamar amigos, tá. é, já é aberto, né? Para quem quiser vir. É, Mesmo os alunos da academia mesmo, no caso. sim, tem, por exemplo, 2 voluntários que são alunos da academia, né? Ah, A tá. pessoa do louvor e o Ramano, que é esse que é ex-morador de rua. Uhum. Tem um vizinho meu, um japonês que mora lá no prédio, que também participa do nosso culto. Tem muita gente assim que. A maioria delas são pessoas assim que, de alguma forma, vivem em situação de pobreza no Japão. Por exemplo, pessoas que são aposentados, que a aposentadoria do Nenkin aqui é muito baixa, Uhum. o valor é muito baixo. Tem pessoas que são do Seikaku Sogo, que são pessoas que os moradores de rua conhecem nessas assistências que existem, que são voltadas não somente para morador de rua, né? Para morador de rua e pessoas que têm dificuldade financeira. Então, Sim. 80% das pessoas que participam, por exemplo, de uma assistência que é feita é,
em algum parque, algum local fixo, né? Que é um local que as pessoas vão lá e as pessoas vêm até esse local para receber. 80% não são moradores de rua. 20% Tá. é morador de rua, 80% é pessoas do Nequim no Secasogô. A nossa Uhum. assistência diferencial dela é que ela é itinerante, então eu sei onde os moradores de rua moram, né? A gente vai visitando eles nos locais onde eles moram, né? Tá. Então a gente vai lá, tal, conversa, é, não entrega assim, a gente não dá marmita ou qualquer outra coisa para pessoa que não é morador de rua. Eu peço desculpa para a pessoa, converso de boa assim, mas uma vez que eu entreguei, né, que veio uma senhorinha pedir comida, eu entreguei para ela, na outra semana tinha 20 pessoas lá, né, porque ela falou, eu recebi a comida do Max, vamos lá, tal, que vai receber também. E Ah, aí, só tá. que a gente, assim, é um trabalho que a gente já atende mais de 70 pessoas por semana. E se eu abrir para isso daí, nessas assistências que acontecem nesses locais, por exemplo, em parque, tem Uhum. assistência que recebe mais de 200 pessoas. Tá. Então eu não vou conseguir atender. Então, por isso assim, a nossa assistência é voltada só para morador de rua. E eu, como eu morava é, aqui atrás, né, a avenida aqui, chama Ocamiodoro, aquela avenida aqui bem grande assim que tem a Cosoco em cima, que embaixo tem a quadra de futebol, pista de skate, que passa por Sakai toda ali. Tá, acho que eu É naquela sei. avenida, é embaixo dessa ponte, desse viaduto que o pessoal fica, né? E eu Tá. morei ali, ali em Sakai, né? Então eu ia correr todo dia de manhã, na época que eu treinava boxe, né? Que eu lutava, Uhum. eu ia correr lá e eu via os moradores de rua. E eu tava na assistência que era feita, tinha dois grupos que faziam assistência no sábado, né? Um Uhum. que fazia no primeiro e terceiro sábado e outro no segundo e quarto. E eu era voluntário desses dois grupos. Então eu vi o pessoal lá, eu falava, nossa, mas os pessoal que são os moradores de rua é um ou outro que tá vindo na assistência, né? Ah, tá. Então dali eu já comecei a perceber, tipo, que o pessoal que vai para assistência são poucos moradores de rua. Então, Uhum. aí que você já vê que eles têm essa dificuldade de aceitar ajuda, receber ajuda, porque os moradores de rua em si é só 20% que participam dessa assistência. Entendi. Tem moradores de rua, assim, agora a maioria aceita o nosso mentor, mas tem mais ou menos uns 5 que até hoje, assim, a gente não conseguiu, assim, ganhar a confiança para ajudar, né? São pessoas que são muito fechadas, assim. Ah, sim. Acho que o Google Maps deu uma travada, mas estamos perto aqui do ponto inicial, né? Tá, pode ir reto. Pode ir reto aqui. Acho que ele se perdeu um pouquinho. Vai virar naquele semáforo ali? Ou não? Mais pra frente, Ah, mais pra no frente? último. Ah, tá. Mas assim, todo esse trabalho assim o questão, né, de todos Pode ir reto aí, né? Pode ir reto. Uhum. Questão desses materiais todos assim, tipo, vem de doações, como que é essa questão? 80% Uhum. do trabalho não, das doações que te recebe, é, dos, a maioria dos voluntários também, eles vêm através do trabalho que a gente faz nas redes sociais, né, divulgação. Eu tenho uma página no Facebook que chama Seja a Mudança que Você Quer Ver no Mundo, e tem um Instagram pessoal também que eu faço, que eu divulgo bastante o trabalho que a gente faz. Então, tanto os voluntários como é, ajuda de material, ajuda em dinheiro também, 80% das redes sociais. Um Uhum. pouco são amigos meus que sabem que a gente já faz trabalho, amigos dos voluntários que estão participando. Aí no próximo farol pode virar para a direita. Tá. É, tem um pouco de doação que eu recebo, por exemplo, de NPO, né, que seria tipo como se fosse ONGs do Brasil, Uhum. que todo mês tem uma ONG que todo mês eu vou lá e eles ajudam, assim, dão bastante, principalmente em alimentos. Tem um chateau japonês, dono de um prédio aqui em Nagoya, que ele ajuda a gente também mensalmente. É, basicamente são isso, né? Mas a maioria das coisas vem através das redes sociais, que inclusive no começo eu fui muito criticado, né? Por compartilhar as coisas assim, né? No Facebook, no Instagram também.
Porque muita gente vê aquela passagem lá que Jesus fala, né? Que a mão direita não sabe o que a esquerda faz, né? Só que Hum, assim, antes disso, antes disso tem mais coisa que Jesus fala, assim, não fazer, não, tipo assim, não dar esmola para que as pessoas vejam, né, e você seja exaltado pelo que você está fazendo. Só que tem uhum, esse para quê. Em outra passagem, Jesus fala assim, é, façam as vossas boas obras diante dos homens para que eles vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, ao uhum. mesmo tempo que sim, que ele fala uma coisa, ele fala outra coisa que é totalmente contrária. Só que assim, se você não perceber que quando ele fala assim, que não, a gente não ajudar outra pessoa para que a gente esteja sendo beneficiado por isso. Então tem o porquê que você não pode fazer. Agora, Hum, se no seu coração você está fazendo realmente para ajudar, por exemplo, quando a gente batizou os moradores de rua, o vídeo viralizou demais assim no Instagram, tanto que muitas pessoas tiraram tipo o print do vídeo que tem, né, o batizando, e aí uhum, fizeram reportagem, matérias assim, falando ex-lutador de boxe, batiza moradores de rua no Japão, tem acontecendo uhum. avivamento. Eu tinha chegado na minha cabeleireira, fui cortar o cabelo, e ela falou, nossa, Marcos, seu vídeo viralizou no TikTok. Eu falei, eu nem tenho TikTok. Eu tenho TikTok lá porque é, minha filha que gosta de ver assim, tipo, eu não uso. Ela Sim. falou, não, olha aqui, ó. Aí colocou lutador de boxe, batiza japonês. Aí eu olhei lá, vídeo de 200 mil visualizações, 300, um monte de gente compartilhando. Aí, Caramba. aí eu procurei, né, no Instagram também, eu falei, nossa, tem um monte de gente, tem canais, mídias assim que falam, por exemplo, de evangelísticas, né, mídias cristãs, de outras que não são cristãs também, mas muita gente que tinha compartilhado esse vídeo e aí você vai ver os comentários assim, são as pessoas glorificando a Deus, né? Por exemplo, Hum, muita gente compartilhou que nem sabe quem sou eu, nem sabe quem tá. sou eu. Eu também não faço questão de falar eu batizei, né? Eu sempre falo, eu Uhum. sempre quando vou fazer alguma coisa no nosso trabalho, eu falo, até uma coisa que eu estou fazendo sozinho, eu falo a gente. A gente, porque assim, eu não gosto de colocar assim, eu estou fazendo, Entendo. sabe? De puxar assim Uhum. para mim, né? Então, no mínimo, se não tiver ninguém comigo, é eu e o Espírito Santo de Deus, né? Então não estou sozinho. Uhum. Mas no começo eu fui muito criticado por causa disso. É, muita gente criticava isso daí, que não pode, mas assim, sem fazer essa divulgação, hoje o trabalho não teria crescido tanto. Né? Uhum. Como eu te falei, Sim. no último evento que a gente fez do Preto para Jesus, tinha mais de 50 pessoas, tinha missionários de outros países participando. E isso só é possível através da internet. No final do ano passado eu estava com um problema assim, eu sempre o dinheiro que a gente usa eu tiro do meu bolso, primeiramente, e depois eu Uhum. coloco. Então, a gente sempre estou divulgando, assim, teve isso de gasto, estamos fazendo isso, está precisando disso, aí vai divulgando. Só que chegou a um ponto de ficar quase 200 mil de vermelho, o caixa da assistência. Então, era mais de 200 mil que eu tinha tirado, quase 200 mil que eu tinha tirado do meu bolso e não estava conseguindo de volta, né? Não estava Uhum. conseguindo doação. E aí eu fiz um vídeo, compartilhei isso, muita gente compartilhou, e teve quase 50 mil visualizações. E aí, graças a esse vídeo, eu compartilhei tipo 6 da tarde. Quando era 10 da noite, já tinha entrado mais de 100 mil, metade do dinheiro. No outro dia, a gente já tinha alcançado se não me engano, era 180, já tinha batido assim coberto o negativo. Uhum. No fim de semana seguinte, a gente já estava quase 200 mil de positivo. Então, sem essa é uma ferramenta, né, a internet. Quando a gente sabe usar ela de uma forma boa, assim, né? Sabe, as pessoas hoje, já, claro, o trabalho já é muito mais conhecido, então as pessoas, quando alguém vai falar mal do nosso trabalho, tá compartilhando, pode compartilhar, os próprios seguidores já vão, tipo, rebater essa pessoa, refutar ela, né? Já vão Hum. falar assim, então não preciso nem Sim. ficar mais eu lá dando explicação. Então, os nossos próprios seguidores vão falar, meu, acompanha o trabalho dele, entra no perfil dele, começa a ver os vídeos, vê o que ele faz lá. Então,
a gente chegou, graças a Deus, chegamos a esse nível de não precisar mais, assim, Uhum. claro que sempre vai ter uma coisa que está na internet, está sendo bem divulgada, sempre vai ter uma outra pessoa que critica, mas graças a Deus, assim, se a pessoa parar e olhar, ver os vídeos, assim, do que eu tenho compartilhado, vai ver, nossa, um trabalho que é feito, não é uma coisa aleatória que está lá querendo se aparecer. Tanto que, por Uhum. exemplo, quando eu coloco foto com morador de rua, mas está expondo ele, mas tipo assim, não estou expondo ninguém, porque para mim é como se fosse a minha família, né? Os Uhum. moradores de rua, depois que eu cuidei de um senhorzinho de 80 e poucos anos, eu vejo ele como filhos. Tá. Tipo assim, não falo irmãos, ou então por ser de idade, assim, seu pai. Não, para mim eles são como filhos, né? Uhum. E eu tenho esse carinho de cuidar deles, assim, de tratar assim com o máximo de respeito. Então, tipo assim, se eu coloco foto, todo mundo coloca foto com parente, com amigo, então para mim é a mesma coisa de eu estar compartilhando isso daí, né? E por exemplo, esse senhor que eu falei que eu cuidei dele, era um senhor com mais de. Ele tinha 86 anos, voltou a Quessar, e aí ele chegou num estado assim que ele não conseguia ir no banheiro. A gente não sabia, mas ele estava com o osso do fêmur quebrado, e ele Uhum. ficou meses assim também, sabe, aguentando essa dor, para você ver como é complexo. A pessoa Uhum. tá ali morrendo de dor, mas não vai no hospital também. Tá. Por que Nossa. que não vai ao hospital? Então imagina uma pessoa ficar dois meses com o fêmur quebrado na rua, não Uhum. querer ir para o hospital, receber ajuda. E o pior de tudo, ele não conseguia ir no banheiro, então ele se defecava assim nas calças dele. E aí, como estava no inverno, toda semana ele pedia uma roupa nova. Aí ele colocava a roupa por cima. Ficava assim, a roupa ficava muito suja Uhum. e ele ia colocando por cima, ia colocando por Tá. cima. Até que um dia, com muito custo, a gente conseguiu levar ele para minha casa para tomar banho, que ele não aceitava. Aí um dia ele foi, só para tirar a roupa dele, foi mais de meia hora. Assim, lotou 2 sacos de lixo grande de 45 litros de Uhum. roupa, porque era muita roupa que ele tinha. E aí eu comecei a Uhum. cuidar dele, né? Trazia ele 2 vezes por semana para minha casa para dar banho. Eu com uma outra voluntária japonesa, a gente se revezava e de trocar a fralda dele todo dia. Então eu peguei muito carinho. E aí eu vi como uma pessoa de idade, assim, ela parece uma criança, que precisa de todo o Uhum. cuidado, às vezes tinha que dar comida na boca, para ir no banheiro tinha que ir junto, tinha que fazer, sabe? Então eu comecei Uhum. a ver eles de uma outra forma, como filho, apesar de ser idade, todo mundo falava, ele é como um pai para você, não, era como se fosse um filho, né? E aí você Uhum. via assim que o carinho que eles tinham também, assim, até no jeito de olhar, assim, era muito forte, assim, né? Uhum. Infelizmente essa pessoa morreu. Esse senhor ele acabou, depois de alguns meses, ele acabou morrendo. Mas quando fizeram o enterro dele, na hora que eu entrei, era como se tivesse morrido um parente meu, porque todo mundo levantou e abaixou a cabeça. Todo mundo que estava lá tinha morador de rua, tinha pessoal de igreja, tinha voluntários de pessoal da prefeitura, porque ele era um morador de rua que estava há mais de 30 anos lá na rua, né? Então todo mundo, muita gente conhecia ele e no final, até a irmã dele, veio de Yokohama, Uhum. se não me engano, era Yokohama, ela veio até Nagoya e fez questão de me conhecer para agradecer pelo cuidado que eu dei para ele. Agora, a gente tá no. A gente passou a estação de Nagoya. Ah, passou a estação de. Agora a gente tem que voltar nessa avenida pra cá. Ah, tá. Ah, então acho que eu vou parar em algum lugar pra gente finalizar uma vez. Aham. Aí. Mas. Caramba, mas é. Tem muita história. Tem É. muita história para contar aí durante Uhum. esses 5 anos ali que eu tô na frente desses projetos. Sim, sim. Nossa. E pra esse ano, ou pra médio e longo prazo, tem uma coisa que você. Uma coisa a mais que você quer fazer, acrescentar, não sei, tem algo mais, né, que você quer fazer? Talvez se você não fez ainda por falta de Olha, o recursos, alguma coisa nesse sentido.
jamais que eu imaginei quando eu tomei aquela decisão lá de tirar o ano sabático, de entregar, assim, Uhum. meu maior sonho meu sonho de vida, né, para Deus. Eu jamais imaginei que eu ia estar fazendo isso daqui. Eu não sabia, assim, para mim ia ser só um ano sabático para estudar Evangelho, conhecer mais a Jesus, Uhum. mas acabou sendo assim, que eu deixei de viver, renunciei ao meu maior sonho para começar a viver os sonhos de Deus, né? Uhum. Hoje já tem assim, profecia assim de pessoas que não me conheciam em cima do nosso trabalho. Então, eu me agarro muito a isso, sabe? Que Deus falou, que fala, não somente fala comigo, mas que usou pessoas para falar comigo, que diz que o nosso trabalho ele vai impactar essa nação, vai impactar essa geração. É um impacto que é um trabalho que vai restaurar famílias. A gente já tem visto isso acontecer, já tem muitos testemunhos nessa área, que vai impactar pessoas, que vai transformar essa geração. Então, é, cada vez mais o caminho que tem assim que a gente está percorrendo é de evangelístico, né? Uhum. Graças a Deus a gente já conseguiu chegar num ponto que a gente já é muito conhecido. É, eu já, por exemplo, quando a prefeitura, muitas vezes assim, pessoas da prefeitura, quando está tendo problema com o morador de rua e nós não conseguem resolver, eles pedem para mim ir e conversar. Teve assistente social que vem pedir minha ajuda, que está tendo dificuldade com o morador de rua que estava no hospital e queria fugir de lá. Aí, Marcos, vem aqui para conversar com ele. Hoje, o nosso trabalho é conhecido, posso falar que é a nível mundial, né? Porque a gente está recebendo muitas doações do Brasil também. É, tem missionários de outro país vindo participar dele. Então, assim, eu acho assim, eu me agarro a essa profecia que eu recebi Uhum. e quero que, eu não sei como vai ser, né? Assim, a gente vai indo, a gente vai dar, andar pela fé, né? Porque a gente dá um passo e depois Deus vai mostrando assim aonde o caminho, né? Mas assim, é um passo de cada vez. É, cada vez mais, assim, a gente batizou 7 pessoas no ano passado. Jamais imaginei na minha vida que eu ia estar batizando japonês aqui. Eu ia vir para o Japão e ia batizar pessoas, 7 7 japoneses. japoneses. Hum. Jamais, assim, passou pela minha cabeça isso daí. E a coisa que aconteceu muito rápido, porque a minha conversão, ela foi no dia, né, como eu falei, eu me converti, não estava na igreja, foi assim, eu e Evangelho, o Espírito Santo de Uhum. Deus, que hoje eu tenho esse entendimento, né? É, me converti fora da igreja, renunciei ao meu maior sonho, sem precisar de um pastor falar comigo, de nada. Renunciei ao meu maior sonho para seguir esse caminho. Depois, Deus me deu os direcionamentos para uma igreja evangélica. Então, tenho 4 anos de igreja. Assim, em muitas áreas, assim, eu sou, né, 4 anos de igreja, o pessoal vai falar novo convertido, né? Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa que está ativa na obra, né? A gente tem que voltar agora. Se você conseguir virar para a direita em algum lugar e depois, não Ah, precisa tá. ser nessa rua, mas alguma rua paralela aqui voltar, é melhor. Tá. Então, graças a Deus, assim, tenho conseguido, assim, colher bastante frutos desse trabalho e, a princípio, focar nessa parte evangelística e deixar Deus guiar, né? Então, esse final de ano, eu recebi muita ajuda de dinheiro, assim, sabe? A gente fez esse projeto Presentes para Jesus. Tinha uma Uhum. pessoa que quando eu compartilhei que estava no vermelho, negativo, quase 200 mil do caixa, ela falou, Uhum. vamos fazer uma rifa. E aí, como eu já tinha conseguido o dinheiro, eu falei, vamos usar esse dinheiro pro Presentes para Jesus. Eu lembro que eu estava lá no Costco, né? Foi no dia 21 de dezembro que a gente fez o projeto, tá? Foi no domingo. Aí no sábado eu estava no Costco, 21, 22. E aí já estava lá e já tinha muita coisa para distribuir. E Uhum. aí eu falei, não, a gente tem 50 mil para gastar aqui. Eu tava com uma amiga lá, uma voluntária. Aí eu falei, a gente tem 50 mil. Como eu pedi dinheiro para isso, a gente vai gastar. A gente Uhum. vai, sabe, fazer uma coisa.
vai ter mais de 50 pessoas, já sabia que ia ter bastante voluntários, né? Então vamos, o dinheiro é para isso, vamos gastar, não vamos ficar segurando, né? E foi tão forte que eu gastei 100 mil. Quando a gente foi lá na rua, um dos primeiros moradores de rua que a gente atendeu é um Uhum. morador de rua que, na verdade, ele nem recebe a comida. Ele fala, Marcos, eu não preciso, porque o horário que vocês vêm, eu estou saindo para trabalhar, né? Então eu já tô comido, né? Já comi. E Uhum. até eu voltar eu gosto de comer. Ele pega a latinha, né? Então eu tenho um lugar que eu gosto de comer, tem as coisas que eu gosto de comer. Então não precisa me ajudar. Só que assim, ele gosta muito de criança, né? Aí ele viu as crianças, viu todo mundo lá, ele chegou com um envelope pra mim. Eu não sei, eu acho que ele já sabia que a gente ia aí, né? Algum outro Uhum. morador de rua deve ter comentado com ele. Ele chegou com um envelope com 20 mil. E falou, Tó, isso aqui é pra ajudar o trabalho de vocês. Um morador de rua, em vez de estar recebendo, ele tá ali ajudando. Uhum. Sim. E aí, outro voluntário, alguns voluntários também me deu uma oferta em dinheiro. E aí, no outro dia, tinha, através do PayPay, eu não sei quem foi, muito obrigado se você tiver sido, entrou 99 mil. Então, o dinheiro que eu gastei já tinha Hum. mais do que Muito legal, né? passado desse valor. E eu Sim. compartilho tudo, sou muito transparente. Ó, entrou dinheiro, né? E aí, outra pessoa veio e deu 50 mil. Outra pessoa veio e deu mais dinheiro. Assim, eu vou compartilhando, sabe? Uma vez já falaram pra mim, se você ficar compartilhando, as pessoas vão parar de doar. É o contrário. Quanto mais eu compartilho, mais pessoas vêm abençoar o nosso trabalho. E aí eu sei que Deus, por que ele tá, tipo, trazendo, se ele tá trazendo tanto recurso financeiro, tantos voluntários, é porque alguma Uhum. coisa grande ele quer fazer. Eu ainda Hum. não sei o que que é, mas estou em oração, né? Tô aberto assim e sei que Deus quer fazer algo muito grande que vai precisar de recurso financeiro esse ano. Tá. Faz nem ideia, né? Ainda não, ainda não. Mas é. Que legal, cara. Legal. É, imagino que. Não, você, como eu falo, você nunca imaginou estar fazendo isso, né? Ainda Jamais. mais num outro país, uma cultura totalmente oposta da Sim, nossa, né? E realmente, né? Você tá convertendo japoneses, realmente é meio inimaginável, né? muito. Vou pensar. Mas realmente é porque é uma missão mesmo, né? Sim. Eu não tenho assim, até hoje, até hoje eu não tenho nenhuma igreja assim que eu frequento. Tem a igreja que eu me batizei, que eu não frequento Uhum. mais, assim, eu não sou membro de nenhuma igreja. Se você não voltar, você vai estar indo bem Ah, tá, longe, não, hein? eu só quero parar ali num lugar para finalizar uma vez, Aham. né? Então, não sou membro de nenhuma igreja. Uhum. É assim, tem uma profecia também, né, é, que já confirmaram assim, chamado evangelístico, né? Isso eu já sabia que quando a pessoa veio falar, o profeta veio falar para mim, você sabe que se não chamado evangelístico? Eu falei, eu sei, porque evangelizar a pessoa, assim, levar para a igreja é o que eu tenho feito desde o primeiro dia que eu renunciei, né, que eu me converti. Uhum. E eu tenho esse problema, assim, qual assunto que ele tá falando mesmo? Que às vezes trava a cabeça. Ah, é o que você estava falando agora? É, por que eu entrei nesse assunto chamando? Ah, tá. Eu não tenho nenhum cargo na igreja, assim, Uhum. mas, por exemplo, é, para os japoneses, eles me veem como pastor, Tá. porque para eles, para eles é isso que é ser um pastor, que receber cuidado, receber ajuda, tanto Uhum. que isso moradores de rua mesmo compartilham comigo. Não, não. E uma vez uma pessoa entrou em contato comigo e falou: Pastor Marcos, boa tarde, Pastor Marcos. Entrou em contato assim a primeira vez. Eu falei: Então, é você que é o Marcos, e tal? Eu falei: Eu sou o Marcos, mas eu não sou pastor. Ela falou: Não, Uhum. mas o morador de rua falou que já vai na igreja do Pastor Marcos. Eu falei: Então é que eles me veem assim, mas não sou assim, não tenho esse cargo. Outros, né? Que por exemplo, quando teve esses vídeos que repercutiram, a mídia Uhum. me coloca como missionário. Não tenho esse cargo de missionário. Nunca Hum. ninguém me ungiu, falou, você é um missionário, né? Missionário geralmente recebe ajuda para poder fazer a obra, assim, é uma coisa que eu tenho feito assim
através dos meus próprios recursos e de ajuda assim né, de recursos que vêm através da internet. Então, mas Uhum. não sou uma pessoa que tem algum cargo na igreja, apesar de ter, né, chamado evangelístico, mas e eu esqueci por que eu entrei nesse assunto. Ah, Isso acontece com muita frequência. eu agora também não vou lembrar agora, mas hum, acho que eu comentei porque acho que você isso tudo que você está vivendo agora foi meio que inimaginável, né? Tipo Sim, assim, de você estar convertendo pessoas aqui aham. e realmente para isso estar acontecendo é como uma missão mesmo, né? Eu falei isso, Ah, né? sim, 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 Não sei sim. se foi por isso que entrou Sim. nesse tema, né? Então, apesar de não ter nenhum cargo assim, Uhum. como eu falei, né? O que eu coloco como prioridade na minha vida Uhum. é o trabalho que eu faço para Deus. Tanto que Hum. a minha academia hoje, toda quarta-feira ela fecha, porque Ah, tá. eu tenho que, por exemplo, eu que organizo tudo, assim, um quarto da minha casa, o que era para ser o vestiário da minha academia, virou Uhum. depósito das coisas, né? Das doações que a gente Hum. recebe. É, então, desde de manhã já começo fazendo as compras, recebendo doação, praticamente todo dia. Aí a gente faz comida na minha casa, depois a gente vai lá, vai distribuir as coisas. E é uma coisa que eu, por exemplo, estou tendo dificuldade com o meu negócio, assim, academia é uma coisa que é muito difícil, assim, de manter, tanto que tem, muitas pessoas pagam a academia e nunca vão, né? Aí Tá. já cai automático lá, tipo, eu vou, eu, tipo, pago a academia, mas faz 6 meses que eu não vou. Tem muita gente que é assim. Sim, sim. Então é uma coisa que é difícil de você se manter. E ainda mais você fechando, domingo é o dia que eu tenho para ir para a igreja, para ficar com a minha filha. Então, Uhum. assim, 2 dias da semana fechando é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Mas Uhum. coloco sempre assim, é, eu falei também que eu já me tornei milionário com 32 anos, já tirei assim, aquele 1 ano sabático acabou se tornando quase 4 anos sabáticos. Uhum. Então assim, eu literalmente entregando não somente minha vida, mas o meu dinheiro, meus recursos financeiros para estar nessa obra, para estar na obra, né? Então não deixa de ser uma missão, apesar de Uhum. não ter o cargo de missionário, de não ser assim, não ter algum, nenhum cargo dentro da igreja, Sim. Uhum. mas na prática, por exemplo, que a gente está fazendo é bem amplo, né? É muitas Uhum. coisas assim, né? Assim, eu usei esse termo missão porque missão no sentido de porque acho que todos nós temos uma missão, né? Talvez Sim, uns ainda não descobriram, talvez, mas acho mais nesse sentido que eu falei mesmo, né? sim. Uhum. Mas tá É os bom. sonhos de Deus, né? Agora que eu vivo. Ah, sim. Uhum. Mas tá bom, Marco. Acho que acabou passando um pouquinho aqui. Acabei me perdendo também depois. Aí tá longe agora. Mas. Mas antes de finalizar, assim, né? Geralmente eu peço pro convidado, assim, fazer um pequeno resumo, entre aspas, né? De tudo que você viveu desde a sua infância até o dia de hoje, né? Sempre costumo falar. Claro que daqui pra frente tem vários anos, várias décadas ainda, Aham. né? De aprendizado, mas até o dia de hoje, o que que você tirou da vida? O que que você aprendeu, né, com a vida? O que eu aprendi é nunca desistir, principalmente por causa da minha carreira do boxe. Eu aprendi assim que algumas crenças que eu tenho, né? Por exemplo, que se Deus permite sonhar é porque a gente pode realizar. Deus não jamais ia deixar eu sonhar com alguma coisa, que nem quando era para mim ser campeão japonês, né? Quando eu lutava boxe, eu queria ser campeão japonês, e todo mundo falava, Marcos, tá dando tudo errado, né? Você não tem treinador, você não tem apoio da academia, a comissão japonesa, Federação Japonesa de Boxe, também assim juiz sempre rouba, você nunca até a luta que você ganha, você perde. Hum, Então, é uma coisa que eu aprendi a ser resiliente e não desistir dos meus sonhos. Eu acho que isso se tornou assim uma das minhas principais qualidades, assim, né? Ser muito focado, ser disciplinado. Hoje eu tenho 90 quilos. Eu cheguei a lutar com 63 quilos. Não sou, eu não sou gordo, tenho um porte físico atlético ainda, né? uhum,
Tô, cheguei a ficar com 95 quilos, estava um pouco acima do meu peso, aí comecei a fazer musculação, me apaixonei por musculação. Aí vou para academia 6 vezes por semana, mas se você vê as fotos de quando eu estava com 63,5 kg, eu cheguei a ficar com menos de 5% de gordura corporal. Uhum. Fazer acompanhamento com uma nutricionista, então assim, ficava praticamente doente. Então a vida me ensinou a ser muito resiliente, a não desistir dos meus sonhos. E cada vez que eu perdia, eu via e chegava aquilo como algum aprendizado. Onde eu falei, onde eu falei, o Uhum. que que eu posso fazer para melhorar, sabe? Nunca entregar a responsabilidade dos meus resultados, dos meus fracassos para ninguém. Nunca delegar. Eu perdi porque eu não tenho treinador. Eu perdi porque Uhum. o juiz roubou. Se eu delegar o resultado, colocar na mão dele, só ele que vai poder mudar o que tiver sido, o que aconteceu, né? Só ele que vai Uhum. poder criar essa transformação do que precisa ser, do que precisa acontecer para mim, por exemplo, conquistar a vitória. Só que a partir do momento que eu assumo a culpa, se eu perdi, foi porque eu não derrubei o cara. Eu não dei nocaute. Eu já sabia que eu tinha que nocautear para ganhar, mas eu não derrubei ele. Eu deixei o juiz que teve a chance de dar o resultado. Então, assim, o culpado sou eu. Eu já sabia que eu não tinha treinador, eu já sabia dos meus defeitos, tudo, então eu devia ter treinado mais, eu devia fazer isso. Então, uma coisa que a vida me ensinou a ter muita responsabilidade. Hoje, como eu já estou entrando no caminho mais espiritual, também da mesma forma que, por exemplo, eu vivi muita parte da minha vida sozinho, assim, sempre me sentia assim, nunca me sentia assim pertencente de nenhum lugar, né? Por exemplo, na academia lá, eu não tinha treinador, né? Então, tipo assim, Uhum. eu fiquei mais de 10 anos numa academia, mas só no final que eu consegui, assim, um treinador. E meu primeiro treinador não foi nem a academia que me deu, foi uma pessoa que via as minhas lutas e via que eu tinha potencial e falava: Nossa, Marcos, você se esforça tanto, mas se você tivesse um treinador para te ajudar, você ia conseguir ir mais longe. Então a Uhum. pessoa veio, é uma pessoa que assistia minhas lutas e virou um treinador só para me ajudar. Então o meu Uhum. primeiro treinador não foi nem a academia que me deu, foi, foi, posso falar, Deus, né? Assim, foi Sim. uma pessoa de Uhum. fora que veio ali. Então, sempre aprendi a andar sozinho. E hoje que eu aprendi também é que a igreja é importante na vida do cristão, mas ela não pode ser aquilo que é principal. Não pode ser a única forma, a forma com que Deus mais fala com você não pode ser através de um pastor. Tem que ser através de você em oração, você lendo a Bíblia, você meditando na palavra, sabe? Você orando ali, realmente buscando a Deus. Jamais Uhum. pode ser o pastor, porque eu vejo muitas pessoas que estão na igreja há tanto tempo, mas nunca descobriram o seu chamado, é, nunca realmente praticaram o evangelho assim, nunca é, falar assim, nunca fizeram nada assim, sabe? Só tá na igreja, vai lá, tal, o pastor falou isso, então vamos fazer, o pastor falou aquilo, mas o que Deus, muita gente que vai na igreja não lê a Bíblia, Uhum. sabe? Se você falar alguma coisa que, Jesus falou isso, putz, você não sabe, conhece Jesus através do The Chosen lá. Eu já vi até pastor dando para pregação baseado no que viu no The Chosen, e sabe, é uma coisa que não fez sentido. Então, o caminho prioritário é a igreja é bênção. Eu tive assim experiências incríveis, testemunhos grandes assim de coisas grandes que Deus fez na minha vida dentro da igreja. Uhum. Então a igreja é necessária, é um suporte assim, é um, sabe, é um local assim que Deus vai, que ele pode assim, você sozinho assim, é, chega até um ponto com Deus, né? Mas você estando em comunhão ali com outras pessoas, você consegue ir muito mais longe. Mas Uhum. também não pode ficar dependente disso, não pode deixar de buscar a Deus em oração e meditando na palavra, né? Eu acho que isso foi uma coisa muito forte. Eu vi que eu ter passado por todas essas coisas na minha vida foi Uhum. um preparo para hoje eu me tornar um cristão, porque o cristão precisa ser disciplinado, ele precisa ser resiliente, ele precisa ser
perseverante, ele Uhum. precisa saber andar sozinho, ele precisa saber escutar a Deus, sabe? Então, por eu sempre viver assim, muito pensativo, reflexivo, buscando sempre assim ver as coisas de forma positiva, buscando eu mesmo assim tirar minhas próprias conclusões. Hoje eu consigo, eu consegui, posso falar hoje isso, né? Porque foi através de ler o Evangelho, através da Deus se revelando na minha vida ali, sem intermediários, que eu consegui criar essa conexão profunda com Deus e o que tem acontecido na minha vida, a transformação que tem feito, que aconteceu na minha vida, os frutos dessa transformação estão aí. Então hoje eu posso dizer com propriedade, com autoridade, isso que é, você deve buscar a Deus primeiramente em oração e através da leitura da palavra e depois as pessoas, né? Deus fala muito, né? Até comigo, através de pessoas, mas não pode ser a única nem a principal fonte de comunicação entre você e Deus. Eu acho que esse é o maior aprendizado da minha vida, foi essa preparação que eu tive desde a minha infância, por muitas coisas que eu passei, até chegar no dia de hoje e tá sendo esse instrumento de Deus, assim, né? Acho que é isso. Bacana. Mas tá ótimo então, Marcos. Foi bem bacana mesmo a sua história de vida mesmo. Eu E agradeço aí pela oportunidade de compartilhar. posteriormente eu vou estar tirando os cortes, né? E vou estar caprichando nos cortes para Aham. que Mas eu, realmente. eu falo demais, né? Eu- Não, eu que me perdi no meio do caminho aqui, na verdade. Mas é isso então. Depois eu vou estar tirando os cortes aí. Eu vou estar caprichando nos Bastante cortes conteúdo para aí. pegar umas mensagens que o Marcos passou aqui bem bacana pro pessoal, né? Mas é isso então, Marcos. Obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado pela Tá? oportunidade. Obrigado, galera, O pessoal que da esteja live também, muito acompanhando aí. obrigado. Muito obrigado. Despedir primeiramente do vídeo aqui, depois despeço da live aqui, Beleza. tá bom? Então, muito obrigado, pessoal do vídeo, então. Muito Até o. obrigado a todos os patrocinadores, Obrigado, todo mundo aí Açaí Motion, a que vai BR, Portal assistir. Guma. Curte, compartilha, deixa o like, se inscreve Isso no aí. canal. Ajuda bastante, né? Sim, vamos ajudar aí também. Tá bom, então, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Drivecast, então, pessoal. Tchau, tchau. Falou, Obrigado. tchau, tchau.